A luz suave do início da manhã filtrava-se pela janela, iluminando o reflexo de Aline no espelho. Seus ombros delicados, envoltos no tecido rendado do vestido de noiva, tremiam quase imperceptivelmente. A peça de corte clássico com decote nos ombros e bordados sutis no corpete, parecia tecida com fios de névoa matinal, realçando cada detalhe de sua silhueta esbelta. A linha do pescoço alongado, a postura elegante e uma vulnerabilidade que ela nunca havia notado em si mesma antes. Em meia hora aquele vestido simbolizaria sua felicidade. Ou pelo menos era o que deveria acontecer. Os dedos de Aline deslizaram hesitantes sobre a imagem refletida. Aquele dia havia sido imaginado milhares de vezes em cada mínimo detalhe. O brilho nos olhos de Sérgio, o calor de sua mão envolvendo a dela, o sussurro tranquilizador, não tenha medo, estou aqui. 3 anos juntos, e agora estavam à beira de uma nova vida. De repente, uma lembrança emergiu das profundezas de sua memória. Era verão, uma tarde quente em um café ao ar livre, lotado de pessoas. Ela procurava um lugar vago quando avistou uma mesa livre ao lado de um homem concentrado. Sérgio estava no canto analisando documentos no notebook, fazendo anotações esparsas em um caderno. Desculpe, o senhor poderia ficar de olho na minha bolsa enquanto faço o pedido? Perguntou Aline, apontando para a mesa vizinha. Ele ergueu o rosto. Seus olhares se encontraram. Algo passou por seus olhos, surpresa, curiosidade, talvez até admiração. Um sorriso iluminou seu rosto, transformando seus traços já atraentes em algo ainda mais expressivo. 3 anos. Ela achava que conhecia cada expressão daquele rosto, cada hábito, cada pensamento. Ou conhecia. A dúvida ecoou em sua mente como se alguém a tivesse pronunciado em voz alta. De repente, outras cenas vieram à tona, como slides de um filme esquecido. Sérgio cancelando o jantar com seus pais 1 hora antes do combinado. A reunião se estendeu, desculpe, não tive escolha. Esquecendo-se de seu aniversário, compensando com flores de lírios que ela era alérgica. Me perdoe, estava tão ocupado que saíram da cabeça. Aline afastou as memórias. Aqueles detalhes não importavam. Ele tinha uma carreira exigente, ambiciosa que demandava dedicação total. E ela própria não se orgulhava de seus sucessos? Não gabava-se para as amigas de ter ao seu lado um homem promissor, uma estrela em ascensão em um grande escritório de advocacia? Sua mão desceu instintivamente até a barriga, onde uma suave curvatura se escondia sob o tecido fluido do vestido. Um segredo deles. Ou melhor, um segredo seu guardado há 1 mês, esperando pelo momento certo para ser revelado. Esse momento havia chegado. Hoje Sérgio descobriria que seria pai. O celular vibrou, arrancando-o dos pensamentos. Já estou saindo. Chego em 15 minutos. Uma mensagem curta, sem os emojis carinhosos de sempre. Sem um amor, apenas uma informação seca. Aline respirou fundo. Todas as noivas ficam nervosas no grande dia. Era natural. E ele também devia estar ansioso, provavelmente. Sorriu para si mesma no espelho, e o sorriso pareceu iluminar o ambiente genuíno, cheio de esperança, ainda com um toque de ingenuidade infantil. O prédio do cartório, imponente e solene, banhava-se na luz da primavera. Aline olhava ao redor, procurando entre os transeuntes a silhueta familiar. As palmas das mãos suavam, e ela as enxugava repetidamente com um lenço escondido sob o vestido. As palavras se embaralhavam em sua mente. Como diria a notícia? Ele ficaria feliz? Claro que sim. Não poderia ser diferente. Sérgio apareceu de repente na entrada do cartório, quando ela já começava a se inquietar. O terno impecável realçava sua postura rígida. O rosto estava bem barbeado, mas o olhar parecia distante, quase estranho. Olá, cumprimentou com um breve aceno de cabeça, como se estivessem em uma reunião de negócios, não no dia mais importante de suas vidas. Aline, precisamos conversar, disse ele, a voz fria e profissional. Vamos para um lugar mais reservado. Afastaram-se para uma pequena alameda, escondida entre árvores que filtravam a luz do sol, destacando os traços duros de seu rosto e o brilho gelado em seus olhos. Aline surpreendeu-se ao ver como o homem com quem planejava dividir a vida parecia um desconhecido. Escuta, Aline, pensei nisso a noite toda, começou, evitando encará-la. Acho que estamos nos apressando. Talvez devêssemos adiar o casamento. O coração dela falhou uma batida, depois disparou como se quisesse romper o peito. O quê? Por quê? As palavras engasgavam em sua garganta. Se está nervoso, é normal, tentou ela. Não é nervosismo, cortou Sérgio. É que não tenho certeza se estou pronto. Minha carreira está apenas começando. Estou à beira de uma promoção. Tenho tantos planos. Suas palavras ecoavam como marteladas nos ouvidos de Aline. O mundo ao redor começou a desbotar,
como uma pintura de aquarela sob a chuva. E eu faço parte desses planos? Perguntou, esforçando-se para que a voz não tremesse. Sérgio franziu a testa e desviou o olhar. Seus ombros tensionaram, a reação típica de alguém acossado por uma pergunta incômoda. Claro, só não é o melhor momento, respondeu, evasivo. Sérgio, estou grávida. As palavras escaparam sem planejamento, sem o romantismo que ela havia ensaiado. Silêncio. Um silêncio ensurdecedor, esticado como um elástico prestes a arrebentar. Aline viu a expressão dele mudar. Primeiro surpresa, depois desconcerto, até que algo parecido com fúria tomou conta de seu rosto. Que brincadeira é essa? Sua voz soou áspera, cortante. Nós nos protegíamos. Nada é 100% seguro, você sabe disso, defendeu-se ela, instintivamente cobrindo a barriga com as mãos, como se protegesse o filho da hostilidade que emanava daquele homem. Estou em choque, mas agora estou feliz. É nosso filho, Sérgio. Não, negou ele com a cabeça, recuando um passo. Não, não, não. Isso não faz parte dos meus planos. Nenhuma criança. Nunca. Sempre deixei isso claro. Aline congelou. Quando? Eles nunca haviam discutido o assunto abertamente. Mas um filho não era o desdobramento natural de um relacionamento? A continuidade de uma família? Você fez isso de propósito? Acusou ele, mal disfarçando a irritação. Decidiu me amarrar a você. Achou que eu não teria saída. Como pode dizer uma coisa dessas? Aline não reconhecia aquele homem à sua frente. Escute, interrompeu Sérgio, levantando a mão como se quisesse se proteger. Vou ser franco. Não estou pronto para ser pai. Nem tenho certeza se quero filhos, em nenhum momento da minha vida. Isso é um peso. Um freio na carreira, na liberdade e na vida. Não foi para isso que trabalhei todos esses anos. Cada palavra doía como um tapa. Quem era aquele homem? Onde estava o Sérgio que prometera estar ao seu lado na alegria e na tristeza, que jurara ficaremos juntos até o fim? Faça o que quiser, disse ele virando-se. Pago pelo aborto, se decidir não levar adiante. Mas não espere mais do que isso. Não haverá casamento. O mundo de Aline desmoronou em um instante. Permaneceu parada no meio da alameda, vestida de branco, observando a figura de Sérgio se afastar, sem conseguir pronunciar uma única palavra. Dentro dela, uma vazia gelada se expandia, devorando tudo, menos a dor. A sala de espera do cartório, antes cheia de expectativa, agora parecia irreal. Aline sentava-se encolhida em uma cadeira dura, o corpo envolto no vestido nupcial transmitindo um esgotamento tão profundo que parecia ter envelhecido uma década em minutos. Não chorava. Não havia lágrimas. Algo dentro dela se rompera, deixando apenas um vazio ecoante. Suas mãos, como se movidas por vontade própria, alcançaram o celular. Irena, a única pessoa que não ajoelharia, que não diria eu avisei. Os dedos pairaram sobre a tela, hesitantes. Os dedos, teimosos e como se não fossem seus, finalmente encontraram o contato certo. A tela iluminou o rosto pálido de Aline quando a voz de Irena rompeu o silêncio, carregada de preocupação genuína. Aline, o que aconteceu? O tom era urgente, quase aflito. Por que você está ligando? A cerimônia não deveria estar rolando agora? Ah, não. A voz falhou, transformando-se em um suspiro abafado. Aline respirou fundo, como se precisasse de todo o ar do mundo para pronunciar as palavras que queimavam sua garganta. Irena, ele foi embora. O quê? A confusão na voz da amiga era palpável. Quem foi embora? Serguei? Aline, o que você está dizendo? Não vai ter casamento. Cada sílaba saía com esforço, como se fossem pedras sendo arrastadas. Ele não quer o bebê. Não me quer. Um silêncio pesado tomou conta da linha. Aline podia quase ouvir os pensamentos de Irena se acelerando do outro lado. Meu Deus! A voz da amiga tremia, mas se firmou quase imediatamente. Não se mexa. Estou indo. Chego em 20 minutos. Ouviu? Nem pense em sair sozinha. Aline assentiu, esquecendo-se de que Irena não podia vê-la, e desligou a chamada. Ainda havia outro telefonema a fazer. Para os pais. Mas não agora. Agora, ela não tinha forças nem para respirar direito. Irena apareceu 15 minutos depois, desgrenhada de jeans e um suéter largo, os olhos arregalados pelo pânico. Não disse nada. Apenas envolveu Aline em um abraço apertado, permitindo que ela enterrasse o rosto em seu ombro, como faziam quando eram crianças. Que merda de um homem! Sussurrou Irena, acariciando os cabelos da amiga. Que merda mesmo! Foi só então que Aline chorou. Sem soluços, sem dramática. Apenas lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, arrastando consigo os últimos vestígios de maquiagem, deixando marcas sujas no caminho.
Eu amava, Ira, murmurou balançando a cabeça, incrédula. Eu o amava de verdade. Eu sei, querida. Eu sei. Irena ajudou a se levantar, firme. Vamos embora daqui. Este lugar não é para você agora. Saíram pelo fundo dos arques, evitando olhares curiosos. Aline, envolta no casaco de Irena, parecia uma sombra de si mesma. Uma sombra com um vestido de noiva amassado e um vazio no peito. Preciso ligar para os meus pais, disse, a voz sem vida. Eles precisam saber. Irena a observava com cautela. Tem certeza de que quer fazer isso agora? Melhor assim. Como um curativo. Arrancar de uma vez e não pensar mais. A conversa com os pais foi exatamente como ela imaginara. A mãe chorou, o pai ficou em silêncio, sombrio. A gente já tinha falado, filha. Precisava conhecer melhor a pessoa. Talvez seja até melhor assim. Uma gravidez não é motivo para casamento. Aline ouvia, assentia, concordava. Mas por dentro, tudo gritava. Não é assim. Eu o conhecia. Eu o amava. Por que você precisa pegar suas coisas? Perguntou Irena depois que desligaram. Não vou ficar no apartamento. A ideia de voltar para aquele lugar, onde cada canto cheirava a ser gay, a enojava. Fica comigo? Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Pelo tempo que precisar. Naquela mesma noite, Aline entrou no apartamento que até aquela manhã, ela chamava de lar. Serguei não estava lá. Graças a Deus. Ela juntou suas coisas de forma mecânica, roupas, livros, itens de maquiagem. Seus olhos caíram sobre uma foto emoldurada, os dois nas montanhas, sorridentes, felizes. Por um instante sua mão se levantou para jogá-la no chão e esmagá-la, apagar aquela mentira. Mas parou. Não. Isso não traria de volta os 3 anos perdidos. Não mudaria nada. Já no carro de Irena, olhando pela janela enquanto o prédio se afastava, Aline sentiu algo além da dor pela primeira vez naquele dia. Uma resolução tímida, ainda frágil, mas presente. Colocou a mão sobre a barriga. Nós vamos dar conta, disse em pensamento para a pequena vida que crescia dentro dela. De algum jeito, mas vamos. Irena, percebendo o gesto, cobriu a mão da amiga com a sua. À frente, havia apenas o desconhecido. Mas Aline já sabia. Era o início de um caminho difícil, sim, mas seu. Um caminho onde não haveria espaço para ilusões. Fica à vontade, Irena abriu a porta de seu único quarto. Eu me mudo para o sofá. Não, de jeito nenhum, Aline segurou a pequena bolsa contra o peito, hesitando na entrada. Eu fico na sala. Sem discussão. Irena a empurrou gentilmente para dentro. Você precisa dormir direito. Principalmente agora. O quarto era pequeno, mas aconchegante. Cama bem feita, cortinas claras, fotos nas paredes. Aline sentou-se na beirada, olhando para as poucas coisas que havia trazido do apartamento. 3 anos de relação cabiam em uma mala e uma bolsa. 3 anos que agora pareciam ter sido vividos por outra pessoa. Obrigada, sussurrou, sentindo um nó na garganta. Para com isso, cortou Irena seca. Você faria o mesmo por mim. Saiu, deixando Aline sozinha com seus pensamentos. O silêncio pesava. Ela começou a arrumar as coisas de forma automática, como se ocupar as mãos pudesse distrair a mente. O celular vibrou no bolso. Uma mensagem da mãe. Como você está, filha? Os dedos pairaram sobre a tela. O que responder? Destruída, humilhada, grávida e sozinha, ou a mentira de praxe. Tudo bem, não se preocupem. No fim, enviou algo curto. Estou me instalando na casa da Irena. Ligo amanhã. Havia questões práticas a resolver. Ela descou o número de Serguei. Toques longos até cair na caixa postal. Aline respirou fundo antes de falar. Serguei, precisamos conversar sobre as coisas. A voz saía firme, mas as mãos tremiam. Eu peguei só o que era meu. O aluguel, as contas. O que vai ser do apartamento? Me liga, por favor. A resposta chegou 1 hora depois, em uma mensagem seca. Não se preocupe com o apartamento. Vou pagar o aluguel até o fim do mês, depois saio. Se deixou algo para trás, pode buscar quando quiser. Nenhuma palavra sobre o bebê. Nenhuma pergunta sobre como ela estava. Nada pessoal. Um tom profissional, como se fossem estranhos que por acaso dividiram o espaço. A Aline digitou novamente. Serguei, precisamos conversar a sério. Não é sobre as coisas. A resposta foi quase instantânea. Eu já disse tudo. A continuação mantém o ritmo emocional e a progressão natural dos eventos, aprofundando o conflito interno de Aline e sua jornada de reconstrução. O filho não muda minha capacidade de trabalho nos próximos meses. O sorriso da mulher se transformou em algo forçado, quase doloroso. Agradeço a sinceridade. Vamos analisar seu currículo e entraremos em contato. Aline sabia que não haveria ligação.
Assim como não houve depois das duas últimas entrevistas. No ônibus de volta para casa, ela deslizava o dedo pela tela do celular, passando por vagas que não serviam. Economista, contadora, assistente administrativo, auxiliar de gerência. Todas exigiam jornada integral. Todas falavam em crescimento profissional e parceria de longo prazo. Nenhuma queria alguém que em poucos meses sairia de licença maternidade. O apartamento de Irina recebeu com o cheiro de café recém-coado e o olhar preocupado da amiga. Como foi? Aline apenas balançou a cabeça e Irina, sem dizer nada, serviu-lhe uma xícara de chá. Sentadas na pequena cozinha com a vista para o prédio cinza do outro lado da rua, o líquido foi esfriando junto com o silêncio. Talvez algo informal, sem registro, sugeriu Irina, quebrando o gelo. Trabalho remoto? Freelance? Eu já tentei, respondeu Aline. Para isso precisava de portfólio ou experiência específica, coisa que ela não tinha. E nas tarefas simples, a concorrência era tão grande que pagavam migalhas. Irina mordeu o lábio. Posso te emprestar um pouco de dinheiro. Não é muito, mas... Não. Aline cortou firme, balançando a cabeça. Você já está bancando todas as despesas da casa. Eu vou conseguir. Tenho que conseguir. Quando Irina se retirou para dormir, Aline ficou sozinha na cozinha, olhando para a escuridão além da janela. Os números giravam em sua mente como um carrossel sem fim. Custos do parto, roupinhas, fraldas, aluguel. Sua mão desceu instintiva, até a barriga ainda quase imperceptível. Um aborto resolveria tudo. O pensamento surgiu de repente frio e lógico. Ninguém a julgaria. Até seus pais provavelmente respirariam aliviados. Mas algo dentro dela se rebelava contra essa ideia, algo mais profundo que cálculos ou conveniências. Não era só um problema a ser resolvido. Era uma vida. Sua vida, uma parte dela que não poderia apagar da memória, mesmo que apagasse da realidade. Nós vamos dar conta, sussurrou, dirigindo-se a quem ainda não podia ouvi-la. Não sei como, mas vamos. A automoica ficava no caminho que Aline fazia quase todos os dias, um daqueles lugares que a gente ignora até o dia em que, de repente, eles se tornam uma possibilidade. Uma fachada azul berrante, o vai-vem de carros, o barulho da água pressionada. Desta vez, porém, seu olhar foi puxado pelos papéis colados no vidro. Precisa-se de lavadores. Turnos flexíveis. Ela diminuiu o passo. Lavadora de carros. Um trabalho que exigia resistência física, horas em pé, umidade constante. Nada do que ela imaginara para si, e certamente não o que qualquer médico recomendaria para uma grávida. Mas é um emprego, pensou. E no momento não havia espaço para escolhas. Dentro, o ar pesava com cheiro de sabão industrial e borracha molhada. O ruído da água batendo nas latarias misturava-se ao zumbido dos compressores e às vozes masculinas dando ordens. Aline aproximou-se do balcão, onde uma jovem de maquiagem chamativa a observou com curiosidade. Preciso falar com o gerente, disse Aline, forçando a voz a soar mais confiante do que se sentia. Sobre a vaga. O Viktor Stepanovich está ocupado agora, respondeu a moça, avaliando-a de cima a baixo. Se quiser esperar. Aline assentiu e recuou até a parede. Meia hora se passou enquanto ela observava os funcionários em ação. Rapazes jovens, homens mais velhos, todos de uniforme azul escuro, movendo-se com uma sincronia cansada. Será que eu aguentaria? Perguntou-se, imaginando o peso da mangueira, as horas de pé, os movimentos repetitivos de agachar e levantar. Não tenho alternativa. Você ali. A voz era baixa, áspera. Viktor Stepanovich tinha cerca de 50 anos. Constituição robusta e um olhar atento sob sobrancelhas espessas. Os fios grisalhos na cabeça denunciavam a idade, mas os movimentos eram precisos, de quem ainda dominava o próprio espaço. Sou eu. Sobre o emprego, disse Aline. Venha. Ele a levou até um pequeno escritório, uma mesa, duas cadeiras, um computador antigo e pilhas de papel. Sem rodeios, foi direto ao ponto. Já trabalhou em automoica antes? Não, mas aprendo rápido. Viktor grunhiu, como se aquela resposta não o impressionasse. E por que o interesse? Você não parece o tipo que sonha em lavar carros. Aline hesitou. Valeria a pena mentir? Mas havia algo na expressão daquele homem, uma mistura de ceticismo e pragmatismo, que a fez optar pela verdade. Preciso de trabalho. Urgente. Estou em uma situação difícil. Todos estão em situação difícil, ele deu de ombros. Isso aqui é trabalho pesado. 8 horas em pé na umidade com equipamento que não é leve. Não é coisa para. Fez uma pausa, como se procurasse a palavra certa para todo mundo. Eu dou conta, Aline endireitou as costas, desafiando-o com o olhar. Viktor a estudou por um longo momento, os dedos tamborilando na mesa. Tem algum problema de saúde?
Coração, coluna, articulações? Aline engoliu em seco. Gravidez conta como problema de saúde? Tecnicamente, sim. Mas dizer isso seria o mesmo que assinar sua própria demissão antes mesmo de começar. Estou saudável, respondeu, sabendo que omitia o essencial. O silêncio se estendeu. Então, com um suspiro, Victor falou: vou te dar 2 semanas de experiência. Se não aguentar, sai sem ressentimentos. Turno 2x2, pagamento semanal. Se der conta, fica. O alívio inundou Aline como uma onda morna. Um emprego. Ela tinha um emprego. Obrigada, conseguiu dizer, contendo as lágrimas. Quando começo? Amanhã, às 8. A farda você pega aqui. Ele lhe estendeu um formulário. Preencha isso e traga os documentos. Ao sair da automoica, Aline respirou fundo. O ar fresco de outono encheu seus pulmões, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu algo parecido com a esperança. Não era o que sonhara. Seria difícil, mas era uma chance. Sua chance de recomeçar. Primeiro passo dado, murmurou, tocando levemente a barriga. Agora, é só aguentar. No dia seguinte, a automoica recebeu com o estrondo da água pressionada, o cheiro acre dos produtos de limpeza e o ar úmido pesado. O uniforme azul, grande demais para ela, precisou ser ajustado, as mangas dobradas, a calça presa com um cinto. Hoje você só observa e aprende, disse Victor, apresentando-a aos boxes. O Fédia vai te mostrar o básico. Amanhã, você tenta sozinha. Fédia, um homem baixo e forte, de rosto curtido pelo sol e mãos calejadas, apenas assentiu. Não demonstrou surpresa nem desdém ao vê-la ali, e isso por si só, já era um bom sinal. Eita, uma novata. A voz veio de trás. Aline virou-se e deu de cara com um homem alto, de ombros largos, que a encarava com hostilidade evidente. Esse é o Maxim, brigadeiro do turno, apresentou Victor, impassível. Maxim, essa é a Aline. Está em período de experiência. Stepanovs, você está falando sério? Maxim torceu o rosto em uma careta. Aqui é automoica, não curso para donas de casa. A gente tem meta para bater. Aline sentiu a irritação queimar por dentro, mas se segurou. Victor interveio antes que ela pudesse reagir. 2 semanas, Max. Se ela der conta, fica. Se não der, ele deu de ombros, ela mesma vai embora em 3 dias. Pode apostar. Maxim empurrou Aline de propósito ao passar por ela, um gesto deliberado de provocação. Victor apenas balançou a cabeça. Ignora. Ele é assim com todo mundo novo. Até o meio-dia, as mãos de Aline já ardiam, vermelhas apesar das luvas. Os olhos lacrimejavam com os vapores dos produtos químicos. Ela mal conseguia acompanhar as instruções. Como era possível aguentar um dia inteiro naquele barulho e aperto? Fyodor mostrava como segurar corretamente o aparelho de alta pressão, como distribuir o detergente, como limpar as superfícies de forma rápida e eficiente. Quer almoçar? Perguntou ele quando terminaram de lavar mais um carro. Na saleta dos fundos, que servia de refeitório, o espaço era apertado, mas pelo menos estava seco. Aline afundou no sofá surrado com um suspiro de alívio, esticando as pernas latejantes. Alguns homens esquentavam comida no micro-ondas. Outros bebiam café em silêncio, de copos plásticos. Ela tirou os sanduíches que havia preparado de manhã. Tu é a nova, né? Uma voz feminina rouca cortou o ar. Tive sorte, ele é paciente e era faxineira. Uma mulher magra e idosa, de olhos surpreendentemente vivos. Zinaida Petrovna apresentou-se, sentando-se ao lado. Ou só Zina. E você é a Aline, não é? A Aline assentiu. Sei tudo, sorriu Zina. Aqui todos falam de você. Mulher lavando carros. Isso nunca aconteceu por aqui. Nem todos estão felizes pelo que vejo, murmurou Aline. O Max? Zina fez um gesto de desdém com a mão. Não ligue. Ele tem medo de perder a autoridade. Acha que se uma mulher der conta, vão respeitá-lo menos. Bobagem. A porta se escancarou, e Maxim entrou com 2 ajudantes. Ao ver Aline, bufou alto, demonstrativo. Já descansando? Pensei que tinha vindo trabalhar. Todo mundo almoça no horário, retrucou Zina, calma. Ele não te perguntou, cortou Maxim, mas não insistiu no conflito. No fim do dia, os braços de Aline pesavam como chumbo e a coluna doía. Os sapatos de trabalho haviam esfolado seus pés. Mesmo com a touca, os cabelos impregnaram-se com o cheiro de produtos químicos. Em casa, no apartamento de Irina, ela ficou debaixo do chuveiro por longo tempo, tentando lavar a exaustão e o odor do dia. As mãos tremiam quando tentou segurar a colher no jantar. Talvez não valha a pena? Perguntou Irina, preocupada, vendo a amiga lutar com movimentos simples. É trabalho pesado demais. No seu estado. Não tenho escolha, balançou a cabeça Aline.
Vou me acostumar. O corpo se adapta. Naquela noite, ela dormiu como uma pedra, sem sonhos nem despertares. O organismo exigia reparação. Se Aline esperava que a atitude de Maxine mudasse com o tempo, logo se decepcionou. Depois que ela terminou o treinamento inicial e passou a trabalhar sozinha, o chefe da equipe parecia ter feito uma missão pessoal de quebrá-la. Aline trouxeram um SUV coberto de barro, todo sujo. Ele sorriu, apontando para o jipe robusto, revestido por uma camada grossa de terra seca. É seu. Divirta-se. Fyodor, que trabalhava no boxe ao lado, balançou a cabeça. Max, isso aqui é trabalho para 3 pessoas, 2 horas no mínimo. Ela dá conta, fixou Aline com o olhar. Não foi para isso que veio? Trabalhar ou reclamar? Aline pegou a mangueira em silêncio. Nos primeiros dias ainda tentava discutir, mas logo entendeu que isso só o deixava mais agressivo. Agora apenas começava a tarefa sem olhar para ele. As 2 semanas de experiência se estenderam por 1 mês. As mãos pararam de doer, mas calos se formaram nas palmas. A pele dos pulsos, apesar das luvas, rachou pelo contato constante com água e químicos. Porém, Aline se adaptou. Os movimentos ficaram mais precisos, econômicos. Não precisava mais repassar a mesma superfície 2 vezes. Aos poucos, alguns colegas começaram a reconhecer sua determinação. Fyodor às vezes ajudava com os carros mais difíceis. Nikolai, o silencioso, a substituía por 15 minutos quando via que ela estava exausta. Mas foi em Zina que Aline encontrou apoio de verdade. Elas almoçavam juntas com frequência. Zina trazia comida de casa e sempre dividia. Um pouco de sopa não faz falta, e você precisa de coisa boa agora. Um dia, enquanto comiam na saleta, Zina perguntou de repente, menino ou menina? Aline congelou com o sanduíche na mão. Como a senhora? Ah, para com isso, interrompeu Zina. Criei 3 filhos. Sinto uma grávida a 1 quilômetro de distância. E observo você. Corre muito pro banheiro, às vezes fica pálida de repente. Ainda é cedo, Aline respondeu baixo. 2º mês. E trabalha aqui? Zina balançou a cabeça. Deve ser duro. Não tem opção, deu de ombros Aline. Seu pai não ajuda? Perguntou Zina sem julgamento, apenas com compreensão. Nós nos separamos. Entendi, assentiu Zina. Tive uma história parecida, só que há 30 anos. 3 filhos pequenos, o marido sumiu, tive que botar ele pra fora. Achava que não ia conseguir, mas dei um jeito. 2 filhos, 1 filha. Todos se formaram, trabalham. Já tenho netos. Como a senhora aguentou? Aline não sentia apenas curiosidade. Era uma necessidade urgente saber como sobreviver ao que parecia insuportável. Dia após dia, respondeu Zina, simples. Não fique pensando em como vai se levantar. Acorda de manhã e faz o que tem que fazer. Quando vê, passou 1 mês, 1 ano, 10 anos, e de repente deu certo. Aquelas palavras continham mais sabedoria prática do que todos os livros de autoajuda que Aline já tinha lido. Viktor Stepanovich também notou seu esforço. Certa vez, ao passar pelo boxe onde Aline lavava um sedã com rapidez e método, parou para observar. Não está ruim, comentou. Dando conta? Tento, respondeu ela, sem parar. O Maxine reclama de você, continuou Viktor. Diz que é lenta. Não é verdade, Aline levantou os olhos pela primeira vez. Cumpra os prazos. Sei, confirmou Viktor. Chequei os registros. Seu tempo não é pior que o dos outros, e a qualidade até supera alguns. Você trabalha com mais cuidado. Aquele breve reconhecimento valeu mais do que todos os elogios que receberá em empregos anteriores. Mesmo assim, a gravidez começava a cobrar seu preço. Naquele dia, Aline acordou com uma fraqueza incomum, mas decidiu ignorar. Ao meio-dia, a náusea leve se intensificou. Pontos escuros dançaram diante de seus olhos. Ela se apoiou no capô do carro que lavava, tentando conter o enjoo. Ei, o que foi? A voz de Zina parecia vir de longe. Nada, já passa, tentou sorrir Aline, mas sentia o chão sumir debaixo dos pés. Você está verde. Vamos pra saleta. Zina a segurou pelo braço. O Viktor não está hoje e o Maxine tá no outro boxe. Conseguiram chegar à sala de descanso antes que Aline perdesse os sentidos de vez. Zina a deitou no sofá, aproximando um algodão com amônia do seu nariz. Vou chamar uma ambulância, ofereceu. Não, por favor, Aline voltou a si. Já melhora. Só foi cansaço. Cansaço, é? Resmungou Zina, mas não insistiu. Deita, eu cubro seu posto. Direi pro Maxine que o Viktor te chamou no escritório. Descansa pelo menos 1 hora. Zina saiu, e Aline afundou na almofada desgastada do sofá. A náusea aos poucos retrocedia. Ela sabia que aquilo não poderia continuar por muito tempo.
Cedo ou tarde, ou sua saúde se deterioraria de vez, ou a gravidez ficaria óbvia demais e a demitiriam. De qualquer forma, aquela fase era temporária. Mas e depois? No final do segundo mês, Aline já dominava todos os processos da Lava Jato. Os clientes se tornaram uma sequência sem rosto, homens de terno, mulheres apressadas, idosos com carros antigos. Quando mais um veículo entrou em seu boxe, ela nem levantou os olhos, avaliando a tarefa por hábito. Um SUV preto imponente alemão de luxo. Aquelas máquinas costumavam exigir atenção redobrada aos detalhes. Os donos costumavam examinar o resultado com olhares críticos. Lavagem completa e limpeza química interna. A voz era calma, com um leve tom rouco. Aline levantou os olhos e viu um homem de cerca de 30 anos, alto, vestido em um terno impecável, com cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas. Traços regulares, marcantes, mas com uma sombra de cansaço contido. Claro, ela sentiu. O tempo estimado é de 1h30. Pode aguardar na área de clientes. Obrigada. Ele concordou com o gesto e seguiu para a saída, já tirando o celular do bolso. Típico representante da elite jovem, pensou Aline, enquanto começava a trabalhar. Bem cuidado, seguro de si com um carro caro. Ela já havia cruzado com dezenas como ele em seu antigo emprego na agência de marketing. Gente que achava que o mundo existia para atendê-los. Mas o interior do SUV revelou uma surpresa. Para aquele perfil, a desorganização era inesperada. No banco traseiro, brinquedos infantis espalhados. No porta-copos, um suco pela metade com canudinho. A cadeirinha do carro, salpicada de migalhas de biscoito. Aquela desordem humana não combinava com a imagem polida do dono. O homem voltou quando Aline terminava a limpeza dos bancos. Ele permaneceu a uma distância, falando ao telefone, mas sua voz ecoava pelo box. Sim, entendo que sem recomendações não contratam, mas preciso de alguém com urgência, dizia com firmeza. Não, a agência ainda não indicou ninguém adequado. Minha filha não é uma criança fácil. Depois da morte da mãe, ela se fechou. Precisamos de mais do que um profissional com diploma, precisamos de alguém que realmente a entenda. Aline ouvia sem querer, enquanto passava o pano metodicamente pelas superfícies. Ele tem uma filha. Não tem esposa. Está procurando uma babá. Tudo bem, aguardo suas sugestões, concluiu ele, desligando e virando-se para ela. Como está indo? Estou terminando o interior, respondeu Aline. Mais uns 20 minutos. Ele assentiu e encostou-se na parede, cruzando os braços. Agora, observando com mais atenção, ela notava detalhes que havia ignorado antes. Olheiras fundas, um gesto nervoso ao passar a mão pelo rosto, uma preocupação genuína na voz ao falar da filha. Não é só capricho de rico, percebeu de repente. Ele está desesperado. Precisa de ajuda com a criança e não encontra quem possa dar. Ao finalizar, Aline entregou-lhe as chaves. Pronto. Dê uma olhada, por favor. Ele inspecionou o carro minuciosamente, espiou o interior e aprovou com um aceno. Perfeito. Nunca esteve tão limpo. Obrigado. Volte sempre. Aline repetiu a frase padrão que encerrava cada atendimento, mas, impulsionada por algo que não conseguia explicar, deu um passo à frente. Desculpe. O homem virou-se, olhando-a com curiosidade. É que, eu ouvi sem querer, sua conversa. Seu coração batia tão forte que quase abafava o barulho das máquinas. Sobre a babá para sua filha. Eu tenho experiência com crianças. Era quase verdade. Nos anos iniciais da escola, ela frequentemente cuidava dos filhos dos vizinhos. Seu olhar mudou, tornou-se atento, avaliador. Você trabalha em um lava-jato? Uma constatação, não uma pergunta. Sim, agora. Aline endireitou a postura. Mas tenho formação superior e preciso de um trabalho menos físico. O que estou fazendo? Passou pela sua cabeça em pânico. Ele vai rir de mim. Uma faxineira de carro se oferecendo como babá. Mas ele não riu. Em vez disso, fixou nela um olhar calculista, como se pesasse algo na mente. Depois, tirou do bolso um cartão de visitas. Andrei Vorotsov. Ligue amanhã, se não desistir. Conversamos sobre os detalhes. Aline pegou o cartão, sentindo os dedos tremularem. Obrigada pela oportunidade. Nada está decidido, advertiu ele. Apenas uma conversa. Quando o SUV preto saiu da área do lava-jato, ela permaneceu parada, segurando o cartão como se fosse um objeto raro e frágil. No fundo, uma centelha de esperança acendia. Talvez fosse a chance que tanto esperava, ou talvez uma ideia maluca que não levaria a lugar algum. Mas, por algum motivo, ela queria arriscar. O cartão de Andrei Vorontsov ficou sobre a mesinha de cabeceira. Aline olhava para ele todas as noites antes de dormir e todas as manhãs, ao acordar.
Um simples retângulo branco com dados de contato, que para ela se transformará no símbolo de uma possível saída do beco sem saída em que se encontrava. Ligue amanhã, ele dissera. Esse amanhã chegou e passou, mas ela não teve coragem de discar o número. A parte racional de sua mente listava argumentos convincentes. Ele só foi educado. Babá do Lava Jato soa como piada. Você não tem experiência profissional. Está grávida. Quem contrata uma babá grávida? Irina, ao ouvir a história do encontro com Andrei, foi direta: ligue. O que você tem a perder? Na pior das hipóteses, ele recusa. Na melhor, você consegue um emprego decente. Passou uma semana. Andrei Vorontsov não apareceu mais no Lava Jato. Aline convenceu-se de que era para o melhor, não era destino. Sua vida voltou ao ritmo de sempre. Casa, trabalho, casa, noites infinitas procurando vagas, cansaço e enjoos matinais. Até que no 10º dia, ele reapareceu. O mesmo SUV preto entrou no posto de machim, no boxe ao lado. Aline congelou, apertando o pano de limpeza. O coração disparou como se quisesse saltar pela garganta. Boa tarde. Lavagem completa, como de costume, ecoou a voz de machim, sorrindo como sempre fazia para clientes com carros caros. Faremos. O senhor espera? Sim, tenho uns 20 minutos. O brigadista assumiu o serviço pessoalmente, sem confiar a máquina valiosa a nenhum subordinado. Aline via apenas a nuca de Andrei através da divisória entre os boxes. Ele estava na área de clientes, checando algo no celular. Agora ou nunca, pensou ela, enxugando as mãos úmidas. E o macacão? Andrei levantou os olhos quando ela se aproximou. Boa tarde. Eu me lembro, ele assentiu. Você nunca ligou. Eu hesitei, admitiu Aline, sentindo as palmas suarem. Pensei que fosse só educação. Ele ergueu levemente as sobrancelhas. Não distribuo cartões por educação. Ela não teve tempo de responder. Do boxe, veio a voz de machim. Ei, novata, você tá trabalhando ou distraindo clientes? Tem um freguês aí esperando a máquina. Ela se virou instintivamente. De fato, um sedã surrado havia parado em seu posto. Desculpe, murmurou para Andrei e começou a se afastar. Eu espero, disse ele, tranquilo. Foram os 30 minutos mais longos da vida de Aline. Ela sentia o olhar dele enquanto vigiava Machim, que ao terminar o serviço no SUV, aproximou-se de Andrei para o pagamento. O brigadista falava demais, sorria em excesso e gesticulava com entusiasmo. Seu comportamento servil com clientes abastados contrastava brutalmente com a grosseria habitual. Ao concluir a limpeza do sedã, Aline tirou as luvas e, aproveitando que Machim estava ocupado, dirigiu-se a Andrei, que de fato a aguardava perto da saída. Por que você acha que pode ser babá? Perguntou ele, sem rodeios. Aline respirou fundo. Só a verdade. Nada além da verdade. Porque preciso, respondeu. Estou em uma situação difícil. Esse é um trabalho. Apontou discretamente para as máquinas. É pesado demais para mim. E não posso me esforçar tanto. Fez uma pausa. Estou grávida. Esperava ver decepção ou irritação em seus olhos. Mas em vez disso, havia um lampejo de algo parecido a interesse. Entendi, disse ele, pensativo. Há quanto tempo? 4 meses. E você trabalha como lavadora de carros? Havia uma nota de incredulidade em sua voz. Não havia escolha. Ela deu de ombros. Preciso sobreviver. Ele ficou em silêncio por um momento, observando-a como se estivesse resolvendo um problema complexo. Amanhã, às 14 horas, no Café Aquarela, na rua Sadovaia. Conhece? Aline assentiu. Era um lugar sofisticado no centro da cidade, onde ela nunca havia entrado por causa dos preços. Conversaremos lá. Estendeu a mão para um aperto firme. Até amanhã. A palma de Andrei era seca e morna, o aperto de mão seguro e confiante. O Café Aquarela era exatamente como Aline imaginara, elegante e caro, mas sem ostentação excessiva. O interior claro, arejado, com música ambiente suave. Na noite anterior, depois do trabalho, ela passou muito tempo decidindo o que vestir. Seu guarda-roupa se resumia a roupas de trabalho e algumas peças casuais. Optou por um vestido azul marinho de corte solto, que disfarçava a leve curvatura da barriga e parecia adequado para um encontro profissional. Andrei já estava sentado à mesa perto da janela quando ela chegou. Usava um terno cinza sem gravata formal, mas não rígido. Levantou-se para cumprimentá-la. Peça o que quiser, disse, quando o garçom deixou os cardápios. Recomendo a salada de camarão da casa. Aline abriu o menu e quase arfou ao ver os preços. A salada custava metade do que ela ganhava em um dia na lavagem. Percebendo seu constrangimento, Andrei acrescentou, sou eu quem convida. É um almoço de trabalho. Não se preocupe com a conta.
Ela pediu a salada e um chá de ervas. Ele escolheu um bife e água mineral. Fale sobre sua formação, começou ele, assim que o garçom se afastou. Faculdade de Economia, especialização em marketing, respondeu Aline. Trabalhei 3 anos em uma agência com promoção de marcas de cosméticos. E como acabou na lavagem de carros? Não havia julgamento em sua voz, apenas curiosidade. Ela resumiu sua história: o noivado desfeito, a gravidez, a busca por trabalho. Omitiu os detalhes mais dolorosos, mas transmitiu a essência. O pai do bebê não ajuda? Perguntou Andrei, ouvindo com atenção. Não, balançou a cabeça. Ele não queria filhos e deixou claro que não participaria. Andrei assentiu, como se já esperasse essa resposta. Agora é a minha vez, disse. Acho que você precisa saber com quem, e com o que pode estar lidando. Tomou um gole de água, como se organizasse os pensamentos. Minha esposa, Marina, morreu há 1 ano. Acidente de carro na estrada. Eu estava dirigindo. Sua voz era firme, mas Aline notou como os nós dos dedos ficaram brancos ao apertar o copo. Me distraí por 1 segundo. Não deu tempo de salvá-la. Nossa filha, Sofia, estava em casa com a avó. Ele olhou para além do ombro de Aline, perdido em lembranças. Sinto muito, murmurou ela. Sofia tem 5 anos. Mudou depois da morte da mãe. Fechou-se, quase não fala. Passou a mão pelos cabelos, desarrumando-os. Os médicos dizem que é uma reação normal ao trauma, mas... Suspirou. Ela precisa de alguém que passe tempo com ela. Tenho uma empresa, não posso ficar em casa. Minha mãe ajuda, mas não dá conta. Sofia precisa de mais do que supervisão. Você já procurou uma agência de seleção de pessoal? Perguntou Aline. 5 babás trocaram nos últimos 6 meses. Seu sorriso foi amargo. Todas com recomendações, experiência. Mas a menina as rejeita, não estabelece contato. Com a última nos despedimos há 1 semana. Sofia simplesmente deixou de reagir à presença dela, como se a babá não existisse. Olhou fixamente para Aline. Não vou mentir. É um caso difícil. Sofia é inteligente e sensível, mas se isolou do mundo. As agências levantam as mãos. Até o psicólogo não consegue chegar até ela. Por que decidiu dar uma chance a mim? Perguntou Aline, direta. Francamente. Ele sorriu. Não sei. Talvez porque não quero desistir. Talvez porque você parece sincera. Sofia sente isso. Todas aquelas babás profissionais, ela desmascara na hora. Elas cumprem a função. Ela sente a falsidade. O pedido chegou, interrompendo a conversa. A salada era de fato excelente. Por que quer este trabalho? Perguntou Andrei após uma pausa. Só pela carga física na lavagem? Não só. Aline balançou a cabeça. Gosto de crianças. Sempre gostei. Minha situação atual não é acidental. Eu queria este bebê. E é um trabalho. Uma maneira de ser útil, fazer algo significativo, não apenas ganhar dinheiro. Andrei assentiu, como se ouvisse exatamente o que esperava. Tenho uma proposta. Inclinou-se para a frente. Venha amanhã à nossa casa. Conheça Sofia. Tente passar algumas horas com ela. Se houver conexão, discutimos os termos. Se não, abriu as mãos. Não era para ser. Aceito, respondeu Aline, sem hesitar. Ele anotou o endereço em um guardanapo. Às 14 horas. Estarei em casa para apresentá-las. Depois, preciso sair por algumas horas. Ela entendeu, era um teste. Deixá-la sós com a filha, verificar se conseguiria lidar com a situação, conquistar a confiança da criança. Ao despedir-se após o almoço, Andrei disse de repente, não tente ser uma babá profissional. Seja você mesma. Com Sofia, isso funcionaria melhor do que qualquer método. Aline assentiu. Pela primeira vez em muito tempo, sentia uma centelha de confiança. Talvez porque não tivesse nada a perder. A casa de Andrei ficava em um bairro tranquilo nos arredores da cidade, não um condomínio de luxo, mas um local onde viviam pessoas com renda acima da média. Uma residência de 2 andares, estilo moderno, cercada por um jardim bem cuidado. Aline hesitou por um instante diante do portão, reunindo coragem, antes de apertar a campainha com determinação. Andrei abriu a porta pessoalmente, vestido de maneira mais informal que no dia anterior, jeans e uma camisa clara. Entre. Conduziu-a a um hall espaçoso. Sofia está no quarto. Vou chamá-la. Enquanto ele subia as escadas, Aline observou a casa. Ambientes amplos, design minimalista, móveis caros. Mas havia algo intangivelmente melancólico naquele espaço, como se a própria casa ainda chorasse a perda. Talvez fosse a ausência de pequenos detalhes que tornam um lar acolhedor. Fotografias nas paredes, objetos pessoais nas prateleiras, coisas deixadas ao acaso. Aline, está é Sofia. A voz de Andrei interrompeu seus pensamentos.
A menina descia as escadas, segurando a mão do pai. Magra, de cabelos escuros trançados em uma coleta impecável, olhos grandes demais para o rosto infantil. Vestia um vestido azul com gola branca que lhe dava um ar de aluna de uma escola particular antiquada. Olá, Sofia. Aline agachou-se para ficar na altura da criança. Prazer em conhecê-la. A menina a observava em silêncio, sem soltar a mão do pai. Em seu olhar, não havia hostilidade nem curiosidade, apenas cautela e algo que lembrava cansaço. Sofia repetiu Andrei, suave mas firme. Cumprimente a Aline. Olá, sussurrou a menina sem encará-la. Preciso ir ao escritório, disse Andrei, dirigindo-se a ambas. Volto em 2 horas. Aline ficará com você. Tudo bem, pequenina, disse Andrei, inclinando-se para ficar no nível dos olhos da filha. Sofia apenas apertou com mais força a mão dele, sem reagir. Vai ficar tudo bem, acrescentou em tom tranquilizador. Eu volto logo. Endireitou-se e olhou para Aline. Na cozinha tem tudo para fazer chá. Se ela quiser comer, há frutas e iogurte na geladeira. O quarto dela é no andar de cima, segunda porta à direita. Quando a porta se fechou atrás de Andrei, um silêncio espesso preencheu a casa. Sofia permaneceu junto à janela, como se esperasse em vão que o pai mudasse de ideia e voltasse. Aline sentiu-se deslocada, mas decidiu agir com naturalidade. Então, Sofia, o que você costuma fazer durante o dia? Perguntou com gentileza. A menina deu de ombros, sem tirar os olhos da rua. Que tal brincarmos de alguma coisa? Sugeriu Aline. Ou ler um livro. Eu sei ler sozinha, respondeu Sofia, baixinho. Sério? Surpreendeu-se Aline, sincera. Que legal. E o que você gosta de ler? Outro encolher de ombros. A hora seguinte foi uma sucessão de tentativas frustradas. Aline propôs jogos, tentou puxar conversa, mas percebia que Sofia se sentia desconfortável. As respostas eram monossilábicas quando vinham, e a menina mantinha distância, como se Aline fosse mais uma estranha em uma longa lista. Estou fazendo tudo errado, pensou Aline, desanimada. Deveria ter lido sobre psicologia infantil, sobre como lidar com crianças que passaram por traumas. Agia como uma babá comum, daquelas que Sofia já devia ter rejeitado às dezenas. Repetia os mesmos erros das outras 5 mulheres que haviam desistido antes dela. Sabe? Disse, mudando de estratégia. Estou muito cansada. Você se importa se a gente ficar um pouco em silêncio? Sofia deu de ombros novamente, mas algo em seu olhar, um lampejo rápido, pareceu aliviado. Sentaram-se no sofá da sala, cada uma em uma ponta. Sofia folheava um livro, Aline observava o ambiente. A sala era ampla e clara, com teto alto e janelas grandes que deixavam entrar uma luz suave. Seu olhar caiu sobre uma pilha de papéis na mesa de centro, eram desenhos infantis. São seus? Perguntou, apontando para eles. Sofia assentiu sem levantar os olhos. Posso ver? Um novo aceno. Aline pegou os desenhos com cuidado. Nelas, criaturas fantásticas ganhavam forma, seres translúcidos com asas delicadas, caudas sinuosas e antenas intrincadas, como se tivessem sido tecidas de sonhos e névoa. São lindos, disse Aline, genuinamente impressionada. Você inventou tudo isso? São os guardiões dos sonhos, respondeu Sofia, olhando-a pela primeira vez. Eles protegem as pessoas enquanto dormem. Guardiões dos sonhos, repetiu Aline, examinando os desenhos com mais atenção. E esse aqui de asas azuis, como se chama? Lazuli, disse a menina, e pela primeira vez sua voz ganhou um tom mais firme. Ele é o mais bondoso. Afasta os pesadelos. E existem guardiões que não são tão bons? Perguntou Aline, intrigada. Sofia assentiu, séria. Alguns só cumprem seu trabalho. Outros realmente se importam. Como Lazuli. Como ele. Sim. A menina aproximou-se um pouco mais no sofá. Quer ver meus outros desenhos? Claro que sim, sorriu Aline. Estão no meu quarto. Vamos. O quarto de Sofia surpreendeu Aline. As paredes, pintadas num rosa suave, contrastavam com o céu estrelado que alguém, provavelmente Andrei, havia desenhado no teto. Pelo jeito das estrelas brilhantes coladas ao lado, deviam luminosas no escuro. Mas o que mais chamava atenção não eram as cores ou os detalhes decorativos. Eram as dezenas de desenhos pendurados nas paredes e as criaturas de pelúcia espalhadas pela cama e pelas prateleiras, versões tridimensionais dos guardiões dos sonhos. Você fez todos esses? Perguntou Aline, admirada. Sofia assentiu e tirou de uma gaveta uma pasta grande. Aqui tem mais. Papai diz que preciso guardar tudo, mas já não cabe mais nas paredes. O próximo hora passou no chão do quarto, com Sofia mostrando seus desenhos e explicando, com crescente entusiasmo, o mundo que havia criado.
A cada minuto, sua voz ficava mais animada, os olhos mais brilhantes. Só que agora eu não tenho um guardião, disse ela de repente parando. Eles não conseguem acompanhar as pessoas quando mudam de lugar. Por isso tenho pesadelos. Que tal desenharmos um novo? Propôs Aline. Só para você? Sofia pensou por um instante, então assentiu. Pegou um álbum e lápis de cor. Eu desenho, e você me ajuda a inventar como ele é. Curvaram-se sobre o papel. Sofia desenhava com uma precisão surpreendente para uma criança de 5 anos, enquanto Aline sugeria detalhes. E se ele tiver asas de borboleta? Ou se puder mudar de cor, como um camaleão? Foi assim que Andrei as encontrou ao voltar mais cedo do que o prometido. Parou na porta do quarto, observando a filha, agora falando com animação sobre as habilidades do guardião que haviam acabado de criar. Pai. Sofia notou sua presença e pela primeira vez que Aline se lembrava, sorriu. Olha, nós desenhamos um guardião para mim. Ele se chama Ametista. Vai proteger meus sonhos. Andrei trocou um olhar com Aline por cima da cabeça da filha. Em seus olhos, uma mistura de espanto e esperança, emoções que ele claramente tentava conter, mas não conseguia esconder por completo. Isso é maravilhoso, disse, ajoelhando-se ao lado da filha. Ele parece muito confiável. A Aline ajudou a inventar as asas, explicou Sofia, sem tirar os olhos do desenho. E ela disse que também precisa de um guardião dos sonhos. Posso desenhar um para ela? Claro que pode, respondeu Andrei, e sua voz soou levemente trêmula. Se a Aline quiser, eu ficaria feliz, disse ela, sentindo um nó na garganta. Quando Sofia se distraiu procurando a cor certa na caixa de lápis, Andrei formou silenciosamente com os lábios, obrigado. Naqueles 2 segundos, Aline entendeu que aquele agradecimento carregava muito mais do que palavras. Era o alívio genuíno de alguém que depois de muito tempo, via uma fresta de luz. A casa de Andrei Vorotsov, ampla e iluminada, parecia a Aline nos primeiros dias um espaço estranho, como uma vitrine de loja de móveis de luxo. Seu quarto, no 2º andar, perto do de Sofia, era pequeno, mas aconchegante, com banheiro privativo. Quando arrumou ali suas poucas coisas, o ambiente pareceu suspirar aliviado, como se finalmente ganhasse sinais de vida. A primeira semana foi de adaptação à rotina. Andrei saía cedo, muitas vezes antes que Sofia acordasse, e retornava tarde, às vezes só com tempo para uma breve conversa com a filha antes de ela dormir. 2 vezes por semana, uma professora particular vinha dar aulas de inglês à menina. Às quintas-feiras, a visita ao psicólogo infantil. Nos demais dias, Sofia ficava sob os cuidados de Aline, que pouco a pouco foi organizando a vida doméstica. Preparava cafés da manhã, levava a menina às aulas, passeava com ela no parque, ajudava com as lições de casa. Em setembro, Sofia começaria o 1º ano, mas, acima de tudo, elas desenhavam. Era no universo dos guardiões dos sonhos que Sofia mergulhava Aline, explicando suas características e hábitos com a seriedade de uma cientista descrevendo espécies recém-descobertas. Você sabe por que eles se escondem? Perguntava a menina, inclinada sobre mais um desenho. Aline, sentada ao lado, passando-lhe os lápis, já conhecia a resposta. Porque as pessoas param de acreditar neles quando crescem. Sofia então erguia os olhos, sérios demais para sua idade, e acrescentava. É por isso que os pesadelos vêm. Essas conversas faziam Aline refletir sobre o quanto a dor havia marcado a psique da criança. Compartilhou suas observações com Andrei, que apenas suspirou. O psicólogo diz que é a maneira dela dar sentido ao que aconteceu. A fantasia protege onde a realidade é insuportável. Andrei, por sua vez, foi se revelando aos poucos. No início, seus diálogos com Aline resumiam-se a relatórios curtos sobre o dia, instruções práticas e frases educadas. Mas com o tempo, ela passou a notar detalhes, como, apesar do cansaço, ele sempre arrumava tempo para ouvir a filha, como se certificava de que a geladeira estivesse abastecida com as frutas preferidas de Sofia, como controlava a irritação quando ligações de trabalho interrompiam seus raros momentos em família. Certa vez, após uma noite prolongada no escritório, ele chegou em casa com uma caixa de lápis especiais, exatamente aqueles que Sofia havia mencionado de passagem dias antes. Você lembrava disso? Comentou Aline, quando a menina, eufórica, correu para mostrar o presente. Eu tento me lembrar de tudo que diz respeito a Sofia, respondeu ele, simples. É o mínimo que posso fazer por ela. Naquela frase estava a essência de sua relação com a filha, uma mistura de amor e culpa, que ele carregava como um fardo. As razões dessa culpa Aline descobriu por Nina, a mulher de meia-idade que 3 vezes por semana ia à casa para limpar e cozinhar. Nina trabalhava para os Vorontsov desde os tempos de Marina e conhecia a família por dentro.
Andrei Nikolaevich nunca vai se perdoar, disse ela, enquanto arrumava a louça limpa na prateleira. Ele estava dirigindo quando aconteceu o acidente. Ia buscar Marina no trabalho, e um caminhão os atingiu. O motorista estava bêbado. Andrei se distraiu por um segundo. O telefone tocou. Se tivesse reagido mais rápido, talvez conseguisse desviar. Nina suspirou, balançando a cabeça. Desde então, Sofítica se fechou. Não chora, não grita como outras crianças. Fica quieta, desenhando seus bichinhos. Só com você é que ela começou a se abrir um pouco. Essa revelação explicou muito. O trabalho excessivo de Andrei, sua forma de fugir dos pensamentos, o cuidado obsessivo com a filha, como se pudesse compensar a perda, e aquela sombra de tristeza que às vezes lhe nublava os olhos ao olhar para Sofia, a consciência de que jamais poderia devolver-lhe a mãe. Não quero. Não vou. Os gritos de Sofia ecoaram pela casa. Aline correu para o quarto da menina e a encontrou batendo com os punhos no travesseiro, enquanto Andrei, desorientado, permanecia ao lado da cama. O que aconteceu? Perguntou Aline. Preciso viajar a trabalho por 3 dias para São Petersburgo, explicou Andrei, baixinho. Tentei explicar, mas ela não quer que eu vá. Não quero ficar sozinha. Sofia levantou o rosto molhado de lágrimas. E se você não voltar? Como a mamãe? Andrei empalideceu. Aline viu-o engolir em seco, buscando palavras. Ela se aproximou com cuidado. Sofia, posso sentar aqui do seu lado? A menina não respondeu, enterrando o rosto no travesseiro. Aline sentou-se suavemente na beirada da cama. Você está com medo de que seu pai vá embora, disse ela. Isso é normal. Eu também ficaria. Não disse não se preocupe, ou vai dar tudo certo. Frases vazias que as crianças reconhecem como mentiras. Em vez disso, validou o sentimento da menina. Sabe, quando tenho medo, tento pensar no que pode me ajudar. O que você acha que faria você se sentir mais segura enquanto ele estiver fora? Após alguns segundos de silêncio, Sofia levantou o rosto choroso. Talvez, a gente pudesse ligar para o papai toda noite por vídeo, sugeriu Aline, para ver que está tudo bem com ele. Sofia olhou para o pai. Você vai atender? Promete? Prometo, respondeu Andrei sério. Toda noite. E de manhã também. E de manhã, confirmou ele, assentindo. A gente até pode fazer um cronograma especial, acrescentou Aline. Uma ligação pela manhã, outra à noite. E marcar no calendário quantos dias faltam para ele voltar. A crise foi se acalmando. Sofia ainda soluçava, mas já com mais tranquilidade. Quando Andrei saiu para arrumar as malas, Aline ficou com a menina. Sabe, disse ela baixinho, é normal ter medo de perder quem a gente ama. Tenho medo de que o papai não volte. Como a mamãe, sussurrou Sofia. Ela também só foi trabalhar. Aline sentiu o coração se apertar. O que responder a uma criança que já sabia que as piores coisas acontecem sem aviso? Acho que sua mãe ficaria triste em ver você com tanto medo, disse ela com cuidado. Talvez a gente pudesse fazer algo para você e para ela se sentirem melhor. O quê? Sofia enxugou os olhos. Aline, inspirada por um insight repentino, viu os olhos da menina brilharem ao sugerir. Que tal criarmos um lugar especial onde você possa conversar com ela? Contar seus medos, suas alegrias? No dia seguinte, com Andrei já viajando, elas se dedicaram à caixa da memória. Escolheram uma caixa bonita, que decoraram com conchas, glitter e recortes. Dentro, Sofia guardou uma foto da mãe, dada por Nina, flores secas e uma mecha de seus próprios cabelos. Mamãe sempre dizia que eu tinha o cabelo igual ao dela, explicou. Aline propôs que escrevesse cartas ou desenhasse para a mãe tudo o que gostaria de lhe contar, depositando tudo na caixa. E ela vai ler? Perguntou Sofia, olhando-a com atenção. Acho que sim, respondeu Aline. Talvez não do jeito que a gente lê, mas à sua maneira. Não era uma mentira. Ela acreditava que aquele ritual ajudaria Sofia a manter um vínculo com a mãe, sem negar sua morte, mas também sem silenciá-la. Ainda naquela noite, a menina escreveu sua primeira carta. Sofia não mostrou a carta a Aline, mas na manhã seguinte parecia mais serena. Escrevi para a mamãe que tenho medo quando o papai viaja, confessou durante o café, e pediu que ela cuidasse dele em São Petersburgo. É um bom pedido, concordou Aline, assentindo. Tenho certeza de que ela fará isso. Naquela noite, Aline acordou com um soluço abafado. Saltou da cama e correu para o quarto de Sofia, encontrando a menina sentada, os olhos inchados de choro. Tive um pesadelo, sussurrou Sofia. O papai se acidentou, igual a mamãe. Vem aqui. Aline sentou-se na beira da cama e abriu os braços. Sofia aninhou-se nela, ainda choramingando. Cadê o ametista? Perguntou Aline, lembrando-se do guardião dos sonhos que haviam inventado.
Não sei, soluçou a menina. Talvez ele não tenha dado tempo. Que tal chamá-lo? Propôs Aline. Juntas? Elas chamaram o guardião em voz baixa, e Aline contou ao ser imaginário sobre o pesadelo de Sofia, pedindo que protegesse seu sono. Aos poucos, a respiração da menina foi se acalmando. Me conta alguma coisa, pediu Sofia, já com voz sonolenta. Sobre a mamãe. Aline hesitou. Não conhecia a mãe de Sofia, mas entendeu que a menina não pedia detalhes, e sim uma conexão, um diálogo onde a mãe pudesse estar presente. Acho que sua mãe era muito gentil, começou, escolhendo as palavras com cuidado. E amava desenhar, como você. Talvez também acreditasse em guardiões dos sonhos, só que com outro nome. Sofia escutava, os olhos se fechando. E tenho certeza de que ela estaria muito orgulhosa de você agora, continuou Aline. Por ser uma menina tão corajosa que mesmo depois de um pesadelo assustador não tem medo de dormir de novo. Quando Sofia finalmente adormeceu, Aline ficou ali por muito tempo, observando seu rosto tranquilo no sono e pensando em quanta dor podia esconder-se por trás daquela paz infantil. E como era surpreendente que, depois de tudo, a menina ainda conseguisse confiar, abrir-se e deixar novas pessoas entrarem em sua vida. Andrei voltou no terceiro dia à noite, carregado de presentes, lápis novos para Sofia e um pequeno buquê de flores silvestres para Aline. É só um agradecimento, disse, entregando-lhe as flores. Por terem se virado tão bem. Sentimos saudade. Sofia abraçou o pai com força. Não foi tão assustador, contou. A Aline e eu fizemos uma caixa para a mamãe. Quer ver? Andrei olhou para Aline surpreso antes de assentir. Claro que quero. Com orgulho, Sofia mostrou sua criação, explicou sobre as cartas e os desenhos. Posso ver o que tem dentro? Perguntou Andrei, cauteloso. Não, balançou a cabeça a menina. É só para a mamãe e para mim. Mas você também pode colocar algo se quiser. Andrei engoliu em seco, desviou o olhar por um instante, tentando conter a emoção. Obrigado, Sofia, disse com a voz embargada. Vou pensar no que posso colocar. A noite transcorreu em uma atmosfera inesperadamente leve. Prepararam o jantar juntos. Andrei revelou-se um bom cozinheiro, algo que normalmente não tinha tempo para fazer. Sofia falou dos dias passados com um entusiasmo que Aline nunca tinha visto nela. Mesmo depois que a menina foi dormir, aquele clima de tranquilidade permaneceu. Obrigado, disse Andrei quando ficaram sozinhos na cozinha. Não imaginava que Sofia lidaria tão bem com a minha ausência. Geralmente é uma tragédia. Crianças são incrivelmente adaptáveis, respondeu Aline. Elas só precisam de espaço para expressar seus medos e saber que esses medos são normais. Andrei a observava com admiração evidente. Você claramente tem dom para isso. Posso perguntar, hesitou. Por que decidiu ficar com o bebê? Muitas na sua situação escolheriam um caminho mais fácil. Aline sabia que essa pergunta viria cedo ou tarde. É meu filho, respondeu simples. Parte de mim. Não consigo explicar racionalmente. Só sei que não poderia fazer diferente. Andrei assentiu, pensativo. Entendo. Quando Sofia nasceu, senti algo parecido. Isso muda você por completo. A conversa, que começou falando das crianças, deslizou para memórias mais pessoais. Andrei contou sobre a vida com Marina. Haviam se conhecido na universidade e iniciado um negócio juntos. Ela era uma designer talentosa. Muitos projetos do escritório de arquitetura saíram de seus esboços. Depois que ela morreu, não conseguia entrar no escritório por meses, confessou. Eram muitas lembranças. Mas Sofia, ela é tão parecida com a mãe. O mesmo sorriso, os mesmos gestos. Às vezes olho para ela e vejo Marina. Ficou em silêncio, depois continuou mais baixo. A culpa é minha. Se não tivesse me distraído com aquela ligação. Aline tocou sua mão com delicadeza. Você não podia saber, Andrei. Ninguém consegue prever essas coisas. Racionalmente eu sei, ele balançou a cabeça. Mas aqui, tocou o peito, sei que falhei com ela. E com Sofia. Você não falhou com Sofia, afirmou Aline, firme. Olhe que criança maravilhosa está crescendo, apesar de tudo. Isso também é mérito seu. Ele sorriu grato e Aline percebeu pela primeira vez como estavam próximos. Olhou para Andrei não como empregador ou pai de Sofia, mas como um homem. Os olhos cansados porém expressivos, os fios prateados nas têmporas, as mãos que mesmo em repouso, traíam uma tensão interna. E você? Perguntou ele baixo. Como lida com sua decepção? Aline falou sobre ser gay, sobre como havia acreditado cegamente em um futuro juntos, ignorando sinais de alerta. No começo fiquei com raiva, admitiu. Depois me culpei. Achava que deveria ter agido diferente, visto quem ele era antes. Mas agora, só sinto gratidão. Gratidão?
Surpreendeu-se Andrei. Sim. Se tudo tivesse dado certo, teria me casado com alguém que não me amava de verdade. Agora, apesar das dificuldades, estou livre. E terei um filho, acrescentou ruborizando-se levemente. Tenho este trabalho, Sofia, e você? Seus olhares se encontraram, e por um instante o mundo pareceu parar. Aline viu nos olhos dele o reflexo de seus próprios sentimentos, confusão, incerteza e algo mais, algo que não ousava nomear. O toque do telefone quebrou o momento. Andrei estremeceu, olhou para a tela. Desculpe, são meus pais. Preciso atender. Afastou-se para junto da janela, enquanto Aline permaneceu à mesa, tentando compreender o que acabará de acontecer. Era como um despertar, como se uma parte dela, adormecida há muito tempo, tivesse aberto os olhos e enxergado novas possibilidades, novos horizontes. Sabia que algo importante havia mudado. E essa mudança a assustava e alegrava ao mesmo tempo. Outubro trouxe as primeiras geadas à cidade e o ocre das folhas que caíam. Pelas manhãs, a grama brilhava prateada pela geada, e as janelas das casas embaçavam com o calor de dentro. Para Aline, aquele outono tornou-se uma estação de estabilidade inesperada. Em 3 meses, ela havia deixado de ser apenas a babá para tornar-se alguém sem quem a rotina da casa já não fazia sentido. A casa, antes fria e estranha, agora respirava vida. Na sala, apareciam livros que lia com Sofia. Na cozinha, xícaras de cerâmica escolhidas por ela e Sofia em uma feira da cidade dividiam espaço com a louça do dia a dia. No jardim, um comedouro para pássaros, feito às pressas em uma tarde de domingo com caixas de leite e tinta, agora recebia cardumes de pardais que Sofia alimentava com migalhas de pão. A menina florescia a olhos vistos. Já não era mais aquela criança fechada e silenciosa que Aline conhecera no verão. Agora ria alto, compartilhava ideias e fazia planos, especialmente desde que Aline passou a levá-la às aulas de desenho, toda sábado, em um pequeno ateliê onde uma jovem artista chamada Vera ensinava com paciência. Tia Alinha, olha! Sofia irrompiu na sala, balançando uma pasta cheia de desenhos. A Vera disse que tenho muito talento. Esse tia Alinha havia surgido espontaneamente cerca de um mês antes. Aline ouvirá pela primeira vez quando Sofia, ao telefone com uma amiga, mencionar a tia que mora com a gente. Depois a menina passou a usá-lo com naturalidade, como se sempre tivesse sido assim. E embora não houvesse laços de sangue entre elas, aquele tratamento enchia Aline de um calor diferente, não apenas a satisfação profissional de ver uma criança feliz, mas algo mais profundo, quase familiar. Até as conversas com Andrei haviam mudado. O que antes eram diálogos estritamente práticos, horários, refeições, atividades de Sofia, transformará-se em algo mais amplo. Agora, depois que a menina dormia, eles frequentemente se sentavam na sala, falando sobre livros, filmes ou memórias. Andrei tinha uma habilidade rara, ouvir de verdade. Não interrompia, não apressava conselhos, não julgava. Com ele, Aline podia falar de seus medos e esperanças sem receio. Às vezes, quando seus olhares se encontravam, ela sentia o coração acelerar. Seu corpo também mudava. O 6º mês de gravidez já se anunciava, mas Andrei olhava para ela de um jeito que a fazia esquecer a barriga crescente. Nesses momentos, Aline se sentia apenas mulher, desejada, interessante e bonita. Nunca falavam abertamente sobre aquela tensão entre eles, mas ambos sabiam que ela existia. Eu não planejava sentir algo assim de novo, Andrei confessou uma noite, enquanto observavam pela janela os primeiros flocos de neve do outono. Depois que a Marina morreu, achei que essa parte da minha vida tinha acabado. Aline queria responder que também não esperava se abrir para ninguém depois da traição de Serguei, mas Sofia apareceu, assustada por um pesadelo, e se aninhou no colo do pai. Enquanto Andrei a acalmava, Aline pensava em como a vida tecia caminhos inesperados para unir pessoas. O toque da campainha na manhã de sábado interrompeu o preparo dos panquecas. Sofia, sentada à mesa, ajudava a bater a massa quando Andrei desceu as escadas, abotoando a camisa. Esperando alguém? Perguntou Aline, virando um panqueca na frigideira. Meus pais, respondeu ele com uma careta quase imperceptível. Esqueci de avisar. Eles resolveram passar aqui a caminho da casa de campo. Os pais de Andrei, dos quais Aline ouvia falar, mas nunca vira, correspondiam exatamente à imagem que ela imaginara, um casal impecável, de maneiras polidas e roupas discretamente caras. Helena Viktorovna, a mãe, tinha um corte de cabelo curto que realçava os traços finos do rosto. Sergei Pavlovich, o pai, era alto, de postura militar e olhar atento. Há quanto tempo não vemos nossa menina? Helena Viktorovna sentou-se ao lado de Sofia, abraçando a neta. Como você cresceu? Já está tão grandinha. Vovó, vocês conhecem a tia Alinha?
Sofia apontou para Aline, ainda junto ao fogão. Ela mora aqui e me ajuda com a lição de casa. Helena Viktorovna voltou-se para Aline, percorrendo-a com um olhar calculado que se deteve por um instante em sua barriga arredondada. O sorriso que se seguiu foi frio, sem alcançar os olhos. Andrei nos disse que contratou uma babá. Que interessante conhecê-la. O tom deixava claro que para ela a situação era, no mínimo, inadequada. Mamãe e papai, está é Alina Viktorovna, Andrei a apresentou, enfatizando nome e sobrenome como se traçasse uma linha invisível. Ela trabalha com Sofia há 3 meses e os resultados são incríveis. Oh, não duvido, Helena Viktorovna sorriu sem calor. Vejo que a babá se acomodou muito bem em sua casa. Aline sentiu o rosto queimar. Em 3 meses ela se acostumara a se sentir em casa, sem cerimônias, sem a consciência pesada de ser apenas a funcionária. Ela e Andrei nunca haviam definido limites rígidos, tudo fluía naturalmente. Mas o olhar de Helena Viktorovna devolveu de repente à realidade. Havia um abismo entre eles que nem o carinho de Sofia nem as conversas noturnas poderiam apagar. Helena Viktorovna, não quer um panqueca? Ofereceu Aline, forçando a voz a soar tranquila. Sofia ajudou a fazer. Obrigada, mas já tomamos café, cortou a mãe de Andrei. Sofia, vá se arrumar. Vamos ao parque e depois almoçamos fora. A menina olhou para o pai, incerta. E a tia Alinha vai também? Sua babá certamente tem seus próprios afazeres. Helena Viktorovna respondeu, lançando um olhar significativo para a barriga de Aline. Além disso, no estado em que está, seria melhor descansar. Mamãe. A voz de Andrei ganhou uma firmeza que chamou a atenção de todos. Vamos discutir os planos do dia juntos. A conversa que se seguiu na cozinha, depois que Sergei Pavlovich levou Sofia para mostrar um presente, foi tensa. Helena Viktorovna não escondeu sua desaprovação. Andrei, o que está acontecendo? Seu tom era baixo, mas cortante. Isso já não parece uma relação normal entre patrão e empregada. Sofia a chama de tia. Ela claramente se sente dona da casa. E olha o estado dela. Você pensou em como isso parece? Como parece? Andrei cruzou os braços. O que, mamãe? Uma jovem grávida morando na casa de um viúvo com filha? O que exatamente as pessoas estão dizendo? Helena Viktorovna estreitou os olhos. Que você está se tornando alvo de uma aventureira. Qualquer pessoa sensata enxerga isso. Mamãe. Andrei aproximou-se, baixando a voz para que Aline, junto à janela, não ouvisse. Aprecio sua preocupação, mas não ultrapasse os limites. Sou adulto e decido quem vive na minha casa e cuida da minha filha. O resto da visita transcorreu em uma cortesia forçada. Os pais de Andrei levaram Sofia ao parque e depois para almoçar, devolvendo-a à noite, feliz com a atenção, mas confusa com a atenção entre os adultos. Quando eles foram embora, Andrei encontrou Aline em seu quarto, guardando roupas em uma mala. O que está fazendo? Perguntou ele, alarmado. Acho melhor arrumar outro lugar para morar, respondeu ela, sem erguer os olhos. Sua mãe tem razão. A situação é ambígua. Quem sou eu nesta casa, afinal? Andrei entrou no quarto e segurou suas mãos, impedindo-a de continuar. Não faça isso. Não deixe que preconceitos alheios destruam o que funciona. Aline levantou o rosto, os olhos úmidos de uma dor que ia além do orgulho ferido. E o que funciona, Andrei? Qual é o meu lugar aqui? Ele a olhou por um longo tempo, como se também buscasse a resposta. Não sei como chamar, admitiu por fim. Mas você é necessária para Sofia. E é necessária para mim. Não eram palavras de amor, mas havia nelas uma honestidade que Aline não encontrara em nenhum outro relacionamento. E por enquanto, isso bastava. Novembro chegou trazendo não só o frio cortante, mas também os primeiros sinais de que algo não ia bem com sua saúde. Tudo começou com inchaços leves nos tornozelos, quase imperceptíveis. Depois vieram. Dores de cabeça começaram a surgir, tão intensas que em alguns momentos, manchas escuras dançavam diante de seus olhos. Na consulta de rotina seguinte, a médica franziu a testa ao analisar os exames e os níveis de pressão arterial. Aline, você está com pré-eclâmpsia, disse, fechando a pasta com um gesto firme. É uma complicação grave na gestação. Você precisa de repouso absoluto, mínimo de estresse e monitoramento constante. Repouso absoluto. Aline sentiu o pânico subir pela garganta como uma onda. Mas eu trabalho. Preciso cuidar da Sofia. Preciso, sua prioridade agora é você mesma. E o bebê que carrega, cortou a médica sem espaço para negociação. Se a pré-eclâmpsia evoluir, pode haver risco de parto prematuro. Ou pior, eclâmpsia que ameaça a sua vida. Saiu do consultório em estado de torpor.
Repouso absoluto significava não poder mais cumprir suas obrigações com Sofia, não levar a menina ao parque, não acompanhá-la nas aulas de balé, não brincar no chão da sala como faziam todas as tardes. E se não trabalhasse, para onde iria? Voltar para a minúscula kitnet de Irina, onde mal cabiam 2 pessoas. Decidiu não contar nada a André. Reduziria o ritmo, descansaria mais. Isso seria suficiente. Adaptaria as atividades com Sofia, menos corridas pelo jardim, mais histórias sentadas no sofá, desenhos à mesa da cozinha. Tudo poderia ser reorganizado para não se esgotar. Na primeira semana, o plano até funcionou. Aline evitou caminhadas longas, passou mais tempo lendo com Sofia ou pintando aquarelas juntas. Mas as dores de cabeça pioraram. A ela se juntou uma náusea persistente, como se o estômago se revoltasse contra qualquer alimento. Até que numa noite André chegou do trabalho e a encontrou na cozinha, pálida como cera, a testa úmida de suor, os dedos crispados na borda do balcão. Aline. Ele correu até ela, amparando-a justo quando suas pernas fraquejaram. O que aconteceu? Nada, ela sussurrou, forçando um sorriso trêmulo. Só tontura. André a ajudou a sentar, serviu-lhe água e depois pressionou a palma fria contra sua testa. Você está com febre. Há quanto tempo isso vem acontecendo? André, não é nada grave, Aline. Sua voz endureceu. O que o médico disse na última consulta? Ela quis mentir, mas o olhar dele atento, exigente, não deixava espaço para meias-verdades. Pré-eclâmpsia, admitiu. Pressão alta. Risco de parto prematuro. E o que foi recomendado? Repouso absoluto, respondeu, baixando os olhos. André a observou em silêncio, e nos olhos dele Aline não viu raiva, mas uma dor surda, como se ela o tivesse traído ao esconder aquilo. Por que não me contou? Tive medo, confessou. Medo de perder o trabalho. Medo de ter que ir embora. Ir embora? Ele balançou a cabeça, incrédulo. Você acha que eu demitiria uma mulher grávida, que precisa de ajuda, que fez tanto pela minha filha? Havia ferida em suas palavras, e Aline percebeu que, sem querer, havia ofendido sua confiança. Desculpe, murmurou. Estou acostumada a depender só de mim. André suspirou fundo, então, sem aviso, pegou-a no colo apesar dos protestos. Vou levá-la para cima. A partir de agora, você cumpre o repouso. Sem discussão. E a Sofia? Pergunta Aline, sentindo as lágrimas ardendo nos olhos. Nós damos um jeito, respondeu ele, firme. Vou reduzir minha carga de trabalho, trazer algumas reuniões para casa. Contrataremos uma auxiliar para as tarefas do dia a dia. A Nina virá com mais frequência. Não posso ficar só deitada, André insistiu Aline. Preciso trabalhar, me preparar para o bebê, comprar tudo o que falta. Ele parou no meio da escada, segurando seu rosto entre as mãos. Aline, não estou negociando condições de emprego. Estou falando da sua vida e da vida do seu filho. O resto, a gente resolve. Naquela noite deitada na cama, ela tentou decifrar o que acontecia entre eles. Não era mais a relação de patrão e empregada, mas também não era um romance. Era algo no meio do caminho, cuidado, afeição, respeito mútuo e talvez, o germe de algo que nenhum dos dois ousava nomear. A manhã seguinte amanheceu límpida e gelada. Aline estava enrolada em um cobertor, sentada na poltrona junto à janela do quarto, folheando um livro. André insistira no repouso, embora isso a deixasse inquietante. Sofia aparecia com frequência, trazendo desenhos ou contando sobre a escola. Para suprir as necessidades domésticas, André contratara uma auxiliar, uma mulher de meia-idade gentil, que chegava todas as manhãs para cozinhar, arrumar a casa e, quando necessário, levar Sofia à escola. Por volta das 11, o toque da campainha soou lá embaixo. Aline mal deu atenção, provavelmente era a Nina ou a entrega do supermercado. Virou a página, mas, minutos depois, ouviu vozes alteradas no andar de baixo. Um diálogo tenso, masculino, onde reconheceu surpresa, um timbre familiar. O coração deu um salto. Não, não pode ser. Como ele soube? Por que agora? A porta do quarto se abriu sem bater. Na entrada, alto e seguro como sempre, estava Serguei. Mas seus olhos, antes tão arrogantes, agora tinham um brilho nervoso, quase febril. Aí está você, disse, sem cumprimento. Então é verdade. Fez uma pausa, olhando ao redor com desdém. Arrumei um cantinho quentinho, hein? Aline sentiu o sangue gelar. O que você está fazendo aqui? Vim ver a mãe do meu filho. Ele sorriu, mas o gesto não chegou aos olhos. Ou isso é estranho. Você me rejeitou antes mesmo dele nascer. Ela se levantou, tentando firmeza apesar da fraqueza que a invadia. O que mudou? Eu me precipitei, admitiu Serguei, com um gesto conciliador. O choque da notícia. Não esperava.
mas agora estou pronto para conversar sobre a nossa situação. André entrou no quarto, tenso, o rosto uma máscara de frio controle. Aline, você não pode se emocionar. Quer que eu peça para este homem sair? Não saio não, cortou Serguei. Sou o pai dessa criança e tenho direitos. Direitos? Aline riu, amarga. Que direitos tem alguém que chamou o próprio filho de fardo e ofereceu dinheiro para abortá-lo? Serguei ignorou a provocação, transferindo o olhar para André. E você, o novo patrão dela, hein? Conveniente, não acha? Ela mora na sua casa, você a sustenta. Mas o filho é meu. Aonde quer chegar? A voz de André era um aviso. Aqui, se quiser manter essa farsa, vai ter que pagar por isso, respondeu Serguei direto. Posso causar muitos problemas, exigir teste de DNA, entrar com ação de alimentos, reclamar guarda compartilhada. Aline sentiu a bile subir. A sala girou, manchas escuras dançaram diante dos olhos. Segurou-se à mesa para não cair. Saia da minha casa. A ordem de André foi baixa, mas carregada de uma autoridade que fez Serguei recuar um passo. Imediatamente. Ou chama a polícia. Não pense que acabou, lançou Serguei ao sair. Voltarei com o advogado. Você mora em uma casa grande agora, Aline. Hora de dividir. Quando a porta se fechou, Aline afundou na poltrona, tremendo. Como ele soube onde eu estava? Que trabalho aqui? Cidades pequenas, respondeu André, ajoelhando-se ao seu lado e envolvendo suas mãos nas suas. Você está bem? Ela negou com a cabeça. Pensei que tudo tivesse terminado. Que ele tivesse nos esquecido. Ele quer dinheiro, constatou André. Isso é óbvio. Mas não se preocupe. Nós resolvemos. Nós? Aline ergueu os olhos úmidos. Sim, ele confirmou, apertando seus dedos. Nós. Ele apertou seus dedos com mais força. Você não está sozinha, Aline. Não vou permitir que ele te intimide ou ameace o bem-estar do seu filho. Foi nesse momento que Sofia apareceu na porta, alarmada com o barulho. Seus olhos se arregalaram ao ver Aline enxugando as lágrimas. Tia Lê, você está mal? A menina correu e a abraçou. Quem é aquele tio bravo? Ele gritou com você. Está tudo bem, querida, Aline afagou seus cabelos. É só alguém que eu conhecia antes. Já foi embora. André trocou um olhar com Aline. Em seus olhos, ela leu uma promessa silenciosa de proteção. E embora a visita de Sérgio tivesse plantado sementes de ansiedade e medo do futuro, pela primeira vez na vida, Aline sentia que não estava sozinha contra aquelas provações. A noite após a visita de Sérgio foi de insônia. Pensamentos inquietos giravam em sua mente como urubus sobre um campo de batalha, não lhe dando trégua. Parecia que o frágil equilíbrio, conquistado com tanto esforço nos últimos meses, havia sido destruído pela simples aparição de um fantasma do passado. Na manhã seguinte, ela desceu para o café mais tarde que o habitual. Sofia já estava à mesa, devorando panquecas preparadas pela nova empregada doméstica. André permanecia junto à janela com uma xícara de café, olhando algo no celular. Quando Aline entrou, ele levantou os olhos e ela não conseguiu decifrar sua expressão. Calma, concentrada, mas como que distante. Bom dia, disse ele, sem um tom de reprovação ou julgamento. Mas também não havia o calor a que ela já se acostumara. Bom dia, respondeu Aline, sentando-se em seu lugar de sempre. Sofia, você já tomou café? Tia Lê, a menina sorriu animada. Eu mesma arrumei minha mochila. Olha, uma manhã comum, conversas comuns. Mas algo havia mudado de forma imperceptível. André era cortês, atencioso, perguntou sobre seu bem-estar, lembrou-a de seguir a rotina médica. Mas parecia que uma parede invisível, embora palpável, havia crescido entre eles. Quando Sofia foi para a escola e André se preparava para sair, Aline decidiu romper aquele silêncio tenso. André, precisamos conversar. Ele se virou, abotoando o casaco. Claro, mas pode ser à noite? Tenho uma reunião agora. Eu só queria me desculpar, disse ela com a voz trêmula. Por ontem, por Sérgio, por tudo isso. André ficou em silêncio, observando-a com atenção. Você não tem nada do que se desculpar, Aline. Não é responsável pelos atos dele. Mas eu trouxe esses problemas para a sua casa. Ela baixou os olhos. Ele sabe onde eu moro. Vai voltar. Nós vamos resolver, respondeu André. Já falei com o advogado. Ele vai nos orientar sobre o que fazer. Tudo soava correto, lógico, mas faltava em suas palavras a intensidade emocional a que ela já estava acostumada. Era como se André tivesse dado um passo para trás, assumindo uma posição mais protegida, e Aline não podia culpá-lo por isso. Os dias seguintes apenas reforçaram essa sensação. André passou a ficar mais tempo no trabalho, voltando tarde da noite quando Sofia já dormia. Continuava atento às necessidades de Aline, interessava-se por sua saúde, ajudava com as questões domésticas.
Mas as longas conversas noturnas que haviam se tornado parte essencial de suas vidas cessaram. Sofia, sensível às mudanças no clima da casa, logo percebeu a diferença. Uma noite, enquanto Aline lia para ela antes de dormir, a menina perguntou de repente: Tia Lê, você não vai embora da gente, né? A pergunta pegou Aline de surpresa. Por que você pergunta isso? O papai ficou triste e respondeu Sofia, simplesmente. E vocês quase não conversam mais. Foi assim com a babá Vera antes dela ir embora. Aline abraçou a menina, sentindo o coração se apertar. Não vou embora, meu sol. Às vezes os adultos só se confundem com os próprios pensamentos. Por causa daquele tio bravo. A perspicácia da criança a surpreendeu. Em parte, admitiu Aline, sem querer mentir para ela. Mas não se preocupe, vamos resolver tudo. Ela gostaria de poder acreditar nessas palavras. A situação piorou depois de uma ligação da mãe de André. Aline ouviu acidentalmente parte da conversa ao passar pelo escritório. Claro, não estou dizendo que ela planejou isso de propósito, a voz de Helena Vitória soava ponderada e preocupada. Mas você precisa enxergar os fatos. Ela aparece na sua casa, torna-se indispensável, e de repente o ex dela surge com uma chantagem. Não são coincidências demais? Aline não ouviu a resposta de André, mas o tom de sua voz estava tenso. Ela se apressou em se afastar, sem querer continuar escutando. Mas as palavras da mãe dele já haviam plantado novas sementes de inquietação. E se ele realmente começasse a duvidar dela? E se acreditasse que ela tinha alguma ligação com a extorsão de Sérgio? Esses pensamentos a perseguiram dia e noite, agravando seu desconforto físico. As dores de cabeça se tornaram constantes. A pressão subia apesar dos remédios. 2 vezes naquela semana, Aline viu André conversando longamente ao telefone, afastando-se para o jardim para que não o ouvissem. Com o advogado. Ou continuando a conversa com a mãe. A incerteza a esgotava mais do que qualquer certeza, por mais dolorosa que fosse. No sábado à noite, quando Sofia já dormia, Aline finalmente se decidiu a conversar. Encontrou André em seu escritório, trabalhando no computador, com o rosto cansado e uma sombra de barba. Estou atrapalhando? Perguntou ela, parando na porta. Ele levantou a cabeça. Não, claro, entre. Aline sentou-se na poltrona em frente à escrivaninha. André, preciso saber a verdade. Você se arrepende de ter me convidado para morar aqui? Ele a olhou por um longo tempo, depois esfregou a ponte do nariz, um gesto que ela conhecia bem, fazia assim quando estava especialmente exausto ou preocupado. Não, Aline, não me arrependo. Mas tenho que admitir que a situação ficou mais complicada do que eu imaginava. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Não é só por causa do Sérgio. Acontece que comecei a sentir por você mais do que deveria. A confissão, dita de forma tão simples e direta, pegou Aline de surpresa. O que você quer dizer? Perguntou ela, baixinho. Sofia se apegou a você. Eu também, completou ele, com a voz firme, mas com uma tensão visível nos olhos. Mas não quero construir um relacionamento em bases frágeis. Você está vulnerável agora. A gravidez, os problemas de saúde, o ex que a ameaça. Não quero que você sinta que precisa retribuir meus sentimentos por gratidão ou por causa da sua situação. Aline o escutava, sentindo as lágrimas subirem à garganta. Pela primeira vez, alguém se preocupava não apenas com seu bem-estar físico, mas também com seu direito de escolha, com sua dignidade. André. Começou ela, mas uma dor aguda e repentina no ventre a fez calar e agarrar-se à beira da mesa. O que foi? Ele estava ao seu lado em um instante. Não sei, sussurrou ela, sentindo uma nova onda de dor ainda mais forte. Algo está errado. Mudam, Aline. E às vezes, essas mudanças acontecem quando menos esperamos. Ele fez uma pausa, como se escolhendo as palavras com cuidado. Minha mãe não é uma pessoa fácil, eu sei. Mas depois do que aconteceu, quando viu você desmaiada, quando soube que o bebê poderia nascer antes da hora, algo nela se mexeu. Não estou dizendo que ela se tornou outra pessoa da noite para o dia, mas ela entende que agora, o mais importante é você e essa criança estarem bem. Aline baixou os olhos para as mãos, que descansavam sobre o cobertor do hospital. O peso daqueles dias, o medo, a incerteza, a vulnerabilidade, parecia ter aberto algo dentro dela também. Não era só o corpo que precisava de cuidados, mas algo mais profundo que ela nem sabia nomear. Quando levantou o olhar, seus olhos brilhavam. E se eu não for suficiente? Perguntou, tão baixo que quase não se ouviu. Se eu não conseguir ser o que vocês precisam? Se a minha presença só trouxer problemas? André aproximou-se, tomando suas mãos entre as suas. Ouça-me bem, você já é mais do que suficiente. Não pelo que faz ou deixa de fazer, mas por quem é.
Ele fez uma pausa, como se organizando os pensamentos. Você acha que Sofia desenharia aquele guardião dos sonhos para qualquer pessoa? Que ela ficaria tão preocupada a ponto de ligar para mim chorando, seguindo cada instrução como uma pequena enfermeira? Um sorriso suave tocou seus lábios. Ela te escolheu, Aline. Assim como eu. As palavras ecoaram no silêncio da enfermaria, preenchendo os espaços que antes pareciam vazios. Aline sentiu a garganta apertar. Não eram promessas grandiosas ou juramentos solenes, era algo mais simples e por isso mais verdadeiro. Algo que não dependia de condições ou de um futuro incerto, mas do presente que eles estavam construindo tijolo por tijolo. E sua mãe? Perguntou, ainda hesitante. O que ela realmente pensa? André suspirou, passando os dedos pelo cabelo em um gesto que Aline já reconhecia como sinal de que ele estava buscando honestidade. Ela não vai se transformar em uma pessoa diferente. E não vou mentir dizendo que tudo será fácil. Mas hoje, quando eu contei que você iria voltar para casa, ela me perguntou como poderia ajudar. Não com resmungos ou relutância, com uma pergunta direta. Ele apertou levemente as mãos dela. Isso é um começo. Aline olhou pela janela, onde a luz do final da tarde pintava o céu em tons de rosa e dourado. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se imaginar um futuro que não fosse marcado apenas pela sobrevivência. Um futuro onde houvesse espaço para erros, para aprendizados, para uma família que mesmo imperfeita, escolheria se reconstruir juntos. Está bem, concordou finalmente. Vou voltar, mas com uma condição. André ergueu as sobrancelhas, surpreso. Qual? Que você pare de me tratar como se eu fosse quebrar a qualquer momento. Ela sorriu, apesar das lágrimas que escorriam sem controle. Eu sei que estou frágil agora, mas não sou de vidro. E preciso que você me deixe ser parte disso também. Não só como alguém que precisa de proteção, mas como alguém que pode. Ela hesitou cuidar de vocês também do meu jeito. André não respondeu imediatamente. Em vez disso, inclinou-se e pressionou os lábios contra sua testa como se selando um pacto. Então, quando se afastou, seus olhos estavam úmidos. Combino, disse rouco. Mas você vai ter que me ensinar como fazer isso, porque eu ainda não sei muito bem como é dividir as coisas sem querer carregar tudo sozinho. Aline riu baixinho, enxugando as lágrimas com o dorso da mão. Acho que nós dois temos muito o que aprender. E pela primeira vez essa ideia não a assustou. Pelo contrário, parecia o começo de algo que, apesar de desconhecido, valeria a pena viver. As pessoas mudam, Aline. Ou melhor dizendo, suas percepções mudam quando se deparam com a realidade. Minha mãe viu Sofia chorar quando você foi parar no hospital. Viu como ela desenhava para você todos os dias, como contava os dias até seu retorno. Isso muda a perspectiva, sabe? Ele fez uma pausa, baixando a voz como se compartilhasse um segredo. Sabe o que mais minha mãe disse? Que você fez o que nem ela nem eu conseguimos, devolveu a Sofia a alegria de viver. Depois da morte de Marina, ela nunca mais a viu rir com tanta sinceridade. Aline sentiu os olhos ardendo. Eu apenas estive com ela. Permiti que ela fosse ela mesma, com toda a sua dor e seus medos. E era exatamente isso de que ela precisava. Andrei tomou sua mão entre as suas, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Escute, eu sei que nossa situação não é comum. Você chegou como babá, mas se tornou muito mais. Para Sofia e para mim. Ele respirou fundo, como se juntasse forças. Nesse tempo, entendi que não quero voltar à vida que tinha antes de você aparecer. Sofia e eu existíamos, mas não vivíamos de verdade. Agora tudo é diferente. Aline olhava para ele com medo de acreditar no que ouvia. Você está dizendo isso por pena? Por causa da minha situação? Não. Estou dizendo porque quase a perdi. E isso seria insuportável. Sua voz era firme, sem sombra de dúvida. Nesse momento, a porta do quarto se entreabriu, e Sofia espiou para dentro. Papai, a vovó disse que já é hora de irmos, mas eu queria dar à tia Lia meu novo desenho. Helena Viktorovna, que estava atrás da neta, assentiu. 5 minutos e vamos embora. Sofia correu até a cama de Aline, estendendo uma grande folha de papel. Olha, somos nós todos juntos. Você, eu, o papai e o irmãzinho na sua barriga. Estamos passeando no parque. Veja, desenhei o sol e as árvores. Aline desdobrou o papel nele, 4 figuras se destacavam. Um homem alto, uma menina, uma mulher com a barriga arredondada, onde se via um pequeno ser, todos de mãos dadas, sorrindo. Acima, com letra infantil, estava escrito, minha família. É um desenho lindo, Sofia, sussurrou Aline, incapaz de conter as lágrimas. Por que você está chorando? Perguntou a menina, assustada. Não gostou? Não, meu sol é. Aline balançou a cabeça. Às vezes as pessoas choram quando estão muito felizes. Este é o melhor presente que já ganhei.
Quando Sofia e Helena Viktorovna saíram, o quarto ficou em silêncio. Aline ainda segurava o desenho, observando a imagem da família que nunca havia planejado, mas que já existia no coração daquela criança. Vê, disse Andrei baixinho. As crianças muitas vezes entendem as coisas com muito mais clareza do que os adultos. Aline olhou para ele, e dessa vez, em seus olhos não havia ansiedade, mas esperança. E se eu disser que também não quero voltar à vida de antes? Que também quero fazer parte dessa família? Ele sorriu, como se aquela resposta fosse exatamente o que esperava ouvir. Então eu direi que Sofia e eu seremos as pessoas mais felizes do mundo. Andrei inclinou-se e com cuidado, como se temesse quebrar aquele momento, tocou seus lábios em sua testa. Volte para nós, Aline. Não como babá, mas como parte da família. Ela fechou os olhos, sentindo uma onda quente de alívio varrer as preocupações dos últimos dias. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se acreditar que às vezes, a vida realmente oferece uma segunda chance, e que essa chance pode ser aceita sem medo de que a felicidade seja apenas uma ilusão. Sim, respondeu simplesmente apertando sua mão. Voltarei para casa. O dezembro daquele ano foi excepcionalmente nevado. Da janela de seu quarto, Aline passava horas observando os flocos brancos transformarem o jardim em um reino de contos de fadas. O repouso forçado não era fácil para alguém acostumada à agitação, mas pelo bem do bebê, ela aceitava as limitações com paciência. Naquelas semanas, a casa de Andrei tornou-se de fato seu lar. Apoiada em seu braço, ela descia devagar até a sala, onde a esperavam o crepitar aconchegante da lareira e uma xícara de chá de ervas. Andrei reorganizara sua rotina para trabalhar mais de casa, enquanto Sofia assumirá o papel de pequena enfermeira com uma seriedade que às vezes arrancava sorrisos dos adultos. Tia Lia, preparei uma surpresa para você. A menina entrou correndo no quarto, segurando um livrinho artesanal. É a história dos guardiões dos sonhos que protegem o bebê. Olha, eu mesma fiz os desenhos. Sofia sentava-se ao lado de Aline e lia suas histórias, infantis na forma, mas surpreendentemente profundas, revelando uma compreensão aguçada do que significava temer por alguém e querer protegê-lo. Você será uma irmã mais velha maravilhosa, disse Aline certa vez, acariciando seus cabelos. Sofia levantou os olhos, sérios. É verdade? Eu me esforcei muito. E está dando muito certo, confirmou Aline com um sorriso. Dezembro deu lugar a janeiro. O estado de Aline se estabilizou e os médicos, embora cautelosos, demonstraram otimismo. Andrei passou a sorrir com mais frequência, como se finalmente acreditasse que tudo daria certo. Então chegaram os pais de Aline. Sua presença na casa de Andrei foi, ao mesmo tempo, constrangedora e comovente. Ela não os via havia quase 6 meses. Depois do casamento desfeito, os contatos haviam se tornado esporádicos e tensos. Agora, ao vê-la grávida, em uma casa que não era sua, ao lado de um homem desconhecido, eles claramente não sabiam como agir. Você está bem, disse a mãe, abraçando-a com cuidado, como se temesse machucá-la. Ficamos tão preocupados. Estou bem, mamãe. Aline sorriu. O pai, homem de poucas palavras, cumprimentou Andrei com um aperto de mão firme, observando-o com atenção. Aline conhecia aquele olhar. Ele avaliava se poderia confiar a felicidade da filha àquele homem. Durante o jantar, a rigidez inicial foi se dissolvendo. Andrei falou sobre seu escritório de arquitetura. Sofia mostrou aos avós de Aline seus desenhos. E Helena Viktorovna, para surpresa de todos, encontrou terreno comum com a mãe de Aline ao falar sobre jardinagem. Ele parece um bom homem, comentou o pai de Aline quando ficaram a sós por um momento. E a menina é encantadora? Sim, respondeu ela, simples. Você é feliz aqui? Sua voz carregava uma mistura de esperança e preocupação. Aline olhou para ele e assentiu. Sim, papai. Pela primeira vez em muito tempo, sou realmente feliz. Aquela visita pareceu dissolver as últimas tensões. Os pais partiram com a promessa de voltar antes do nascimento, e Aline sentiu, pela primeira vez, que os fios soltos de sua vida finalmente se entrelaçavam. Passado e presente já não existiam como partes separadas. A única sombra que restava era ser gay. Como prometido, ele contratara um advogado que enviou a Aline uma carta formal, um pedido de reconhecimento de paternidade e direito de participação na criação da criança. Nenhuma palavra sobre apoio financeiro, apenas a ameaça de um processo judicial após o nascimento. Andrei, ao ver o rosto de Aline empalidecer enquanto lia a carta, retirou-a delicadamente de suas mãos. Eu cuido disso. O que você vai fazer? Perguntou ela ansiosa. Primeiro falarei com meu advogado. Depois com ele. Sua calma era contagiante.
Aline não soube o que exatamente Andrei disse a Serguei em seu encontro pessoal. Soube apenas que ele voltou com uma expressão satisfeita e anunciou que o problema estava resolvido. Serguei havia desistido de todas as reivindicações em troca de uma quantia acordada e da promessa de não interferir na vida de Aline e da criança. Ele nunca quis ser pai, explicou Andrei. Precisava de dinheiro. Agora ele o terá, e nós teremos. Era uma tranquilidade profunda, quase tangível. Aquela capacidade de resolver conflitos sem hostilidade, de proteger sem ameaças, tudo isso fortalecia ainda mais o que Aline sentia por Andrei. A cada dia seu relacionamento se tornava mais sólido, mais sereno, mais seguro. Até Helena Viktorovna, que no início olhava para Aline com certo ceticismo, começou a amolecer. A mudança ficou evidente quando, pela primeira vez, ela lhe ofereceu um álbum de família com fotos de Andrei criança. Ele sempre foi tão sério, comentava Helena, folheando as páginas. Desde pequeno já se responsabilizava por tudo. Às vezes me pergunto se não colocamos muito peso em seus ombros cedo demais. Naquelas palavras simples, Aline ouviu o que não foi dito em voz alta, um reconhecimento silencioso e, quem sabe, um pedido de desculpas pela frieza inicial. Era como se a mãe de Andrei, à sua maneira reservada, finalmente a aceitasse. Mikhail nasceu em meados de fevereiro, forte e saudável, com um temperamento surpreendentemente calmo. Depois de tantas preocupações e possíveis complicações, o parto transcorreu com uma facilidade que deixou até os médicos admirados. Quando a parteira colocou o bebê em seus braços, Aline sentiu algo que não conseguia nomear, como se, de repente, todas as peças do mundo tivessem se encaixado no lugar certo. Andrei estava ali, ao seu lado, segurando sua mão, e nos olhos dele ela viu refletido seu próprio assombro e felicidade. Ele é perfeito, sussurrou Andrei, tocando com delicadeza a minúscula mão do filho, assim como sua mãe fizera anos antes. O primeiro encontro de Mikhail com Sofia aconteceu quando Aline e o bebê receberam alta do hospital. A menina, preparada pelo pai sobre como agir perto de um recém-nascido, esperava-os em casa, vibrando de ansiedade. Posso ver? Perguntou em um fio de voz, quando Aline se sentou na poltrona com o bebê nos braços. Claro! Aline ajustou a posição para que Sofia pudesse observar o rostinho do irmão. A garota ficou um longo tempo em silêncio, estudando cada traço minúsculo, até levantar os olhos, cheios de espanto. Ele é tão pequenininho, e tem os olhos iguais aos seus, tia Lia. Depois virou-se para o pai. Você gosta do seu irmãozinho? Andrei, com a mão no ombro da filha, sorriu. Muito. E você? Sofia assentiu com seriedade. Também. Vou protegê-lo e quando ele crescer, vou contar a ele sobre os guardiões dos sonhos. Naquela noite, depois de colocarem as crianças para dormir, Andrei e Aline ficaram na sala, saboreando os raros momentos de silêncio. Pelo baby monitor, ouvia-se a respiração tranquila de Sofia em seu quarto e a de Mikhail no berçário recém-montado. Andrei pegou a mão de Aline, e ela notou algo incomum em seu olhar, geralmente tão calmo. Há uma coisa que quero te perguntar, começou ele. Sei que nossa história não teve um começo convencional, que tudo aconteceu mais rápido do que poderíamos imaginar. Mas tenho certeza dos meus sentimentos. Tirou do bolso uma pequena caixa de veludo e a abriu, revelando um anel simples e elegante com um pequeno safira. Quero que sejamos uma família de verdade. Oficialmente, se você também quiser. Aline olhou para o anel, depois para ele. Isso não é por causa do Mikhail? Não é porque é o certo a fazer, respondeu Andrei sem hesitar. É porque eu te amo. E quero acordar ao seu lado todas as manhãs, mesmo quando estivermos velhos e de cabelos brancos. Os olhos de Aline se encheram de lágrimas. Sim, sussurrou. Sim, eu quero. O casamento foi simples e aconchegante, apenas com amigos íntimos e familiares. Aline escolheu um vestido marfim, sem excessos, e Andrei, um terno claro. Sofia, como daminha, levou a sério sua missão de carregar a pequena cesta de pétalas, enquanto Mikhail, com 3 meses, observava a cerimônia dos braços da avó, até adormecer ao som das vozes suaves dos convidados. Durante o almoço de celebração, Sofia aproximou-se de Aline com uma expressão solene. Tia Lia, agora que você e papai são casados, posso te chamar de mãe? O murmúrio à mesa cessou. Aline ajoelhou-se ao lado da garota para ficarem olho no olho. Sofia, essa é uma pergunta muito importante. Eu adoraria que você me chamasse de mãe, mas só se for isso que você quer, não porque acha que deve. E só quando se sentir pronta. A menina assentiu, séria. Eu pensei muito. Até perguntei para a mamãe lá no céu, apontou para cima. Acho que ela não vai ficar brava. Ela quer que eu seja feliz. Aline não conseguiu segurar as lágrimas ao abraçar Sofia. Então sim, meu sol. Eu adoraria ser sua mãe.
Mais tarde, quando ficaram sozinhos, Aline perguntou a Andrei preocupada. Você não acha que Sofia me chamar de mãe é uma traição à memória da Marina? Andrei balançou a cabeça, pensativo. Pensei muito nisso. Marina sempre será a mãe dela, parte da vida e das lembranças da Sofia. Mas ela está crescendo, e precisa de uma mãe aqui, ao seu lado. Acho que Marina entenderia. Ela só queria o melhor para a filha. Segurou as mãos de Aline entre as suas. Sabe, eu vivi muito tempo com culpa. Achava que não tinha direito à felicidade depois do que aconteceu. Mas Sofia tem razão. Quem nos amou quer que sejamos felizes. Aline encostou-se nele, sentindo que a cada dia, o passado ocupava um lugar menos doloroso em suas vidas, ainda importante, mas já não definidor de seus destinos. Um ano depois do casamento, em um domingo ensolarado de primavera, a família Vorutsov fazia um piquenique no parque da cidade. Os raios de sol filtravam-se pelas copas das árvores, desenhando manchas douradas na grama. Aline estendeu um cobertor à sombra de um carvalho centenário, enquanto Andrei colocava ao lado a cesta com comida. Mamãe, olha! Sofia, agora com 7 anos, apontava para uma esquilo que pulava de galho em galho. Posso desenhá-la? É claro! Sorriu Aline, tirando da bolsa um caderno de desenhos e lápis. Mikhail, que havia completado 1 ano, engatinhava em direção aos balanços, mas foi interceptado pelo pai e recolocado no cobertor. Para onde vai, explorador? Riu Andrei, fazendo cócegas no filho, que respondeu com uma gargalhada alta. Era uma tarde comum de uma família comum e feliz, o barulho das crianças, sanduíches compartilhados, conversas sobre tudo e sobre nada. Observando Sofia sentada sob a árvore, concentrada em seu desenho, Aline refletia sobre como a menina havia mudado naquela 2 anos. A desconfiança dera lugar à abertura, as histórias que inventava sobre os guardiões dos sonhos agora tinham mais aventuras e menos medo. Aline Vorontsova. Não pode ser. Ela virou-se ao ouvir a voz familiar. A alguns metros dali estava Machin, o encarregado da Lava Jato onde trabalhará anos antes. Ele vinha acompanhado de uma mulher e de uma criança de uns 3 anos. Machin aproximou-se e Aline notou que também ele havia mudado. A arrogância agressiva dera lugar a uma postura mais tranquila. Que surpresa, disse Aline levantando-se do cobertor. Faz tempo que não te vejo, comentou ele, mexendo-se desconfortavelmente. A Zina sempre pergunta de você. Fica feliz em saber que tudo deu certo para você. Sim, confirmou Aline. Deu muito certo. E a Zina, como está? E os outros? Tá tudo bem, deu de ombros Machin. A Lava Jato segue devagar e sempre. A Azina mandou um recado. Seu ex, o Sergei, apareceu lá algumas vezes procurando por você, mas depois sumiu. Dizem que foi para Novosibirsk. Aline sentiu a mão de Andrei em seu ombro. Ele se aproximara ao ouvir a conversa. Obrigado pela informação, disse Andrei com calma. Machin assentiu, lançando um olhar para as crianças que brincavam, e acrescentou. Bom, foi bom ver vocês. Sorte para vocês. Quando ele se afastou, Andrei abraçou Aline. Você está bem? Completamente, respondeu ela, sincera. Só, estranho. Como se tivesse espiado uma vida que poderia ter sido minha. E voltaram para junto das crianças. Mikhail dormia no cobertor, enquanto Sofia terminava seu desenho, agora com um sorriso no rosto. Sofia havia terminado o desenho e agora escrevia algo em um pedaço de papel. O que você está fazendo? Perguntou Aline, sentando-se ao seu lado. Estou escrevendo uma carta para a mamãe no céu, respondeu a menina. Quero contar como estão as coisas, que agora desenho bem e que tenho um irmãozinho. Aline sentiu um nó na garganta. Em 2 anos, Sofia quase nunca falará da mãe, embora a caixa de memórias ainda estivesse guardada em seu quarto. Que ideia linda, disse com voz suave. Tenho certeza de que ela ficaria feliz em saber das novidades. Sofia terminou a carta e dobrou-a em forma de aviãozinho. Posso soltá-lo no céu? Pediu para que ele chegasse até a mamãe. Claro, concordou Aline. Quer que eu ajude? Elas foram até uma clareira aberta. Aline ajudou Sofia a segurar o avião de papel da maneira certa para que voasse mais longe. 1, 2, contou Aline. 3. Sofia lançou o aviãozinho, que levado por uma brisa suave, subiu pelo céu azul, brilhando ao sol até se tornar um pequeno ponto branco. Você acha que ele vai chegar? Perguntou a menina, olhando para cima. Com certeza, respondeu Aline, abraçando-a pelos ombros. As mensagens mais importantes sempre encontram seu destino. Sofia se aninhou contra ela. Fico feliz por ter 2 mamães agora. Uma que cuida de mim do céu e outra aqui do meu lado. Elas voltaram para Andrei, que as esperava com um sorriso. Ele as abraçou, e os 3 permaneceram por um instante em silêncio, unidos.
Andrei, Aline e Sofia entre eles eram como a própria imagem da nova vida que haviam construído juntos. Observando seus rostos iluminados pelo sol suave de verão, Aline refletia sobre as voltas imprevisíveis do destino. O momento mais escuro de sua vida, estar de vestido de noiva diante de um lugar vazio, havia sido o início de um caminho que a trouxera até ali, para um amor verdadeiro e uma família de verdade. Nunca se sabe aonde um coração partido pode nos levar, pensou, olhando para o céu azul claro, onde o aviãozinho de Sofia já não era mais visível. Às vezes é justamente quando tudo parece perdido que a vida na verdade começa.